Rihanna é o futuro e nem Madonna consegue ofuscar. Esse é o sem sinal, então não tente ajustar. Cheio de tendências, fofocas, geopolítica não pode faltar. Notícias, sugestões e carisma pra danar. Que nem aula de religião. De vez em quando tinha. Tinha uma que a gente amava, porque a gente ficava cantando várias músicas de igreja. Aí eu chegava em casa, minha mãe falava assim: que música vocês aprenderam hoje? E a gente: caminhando eu vou para Canaã. Cara, minha mãe rolava no chão, ela ria. E a gente amava. E as professoras, elas eram meio coral, tinha uma assim: quem é que vai? Aí as crianças: eu vou, quem é que vai nessa barca de... Essa minha mãe também amava, e a gente amava também, porque a gente fazia coral. Aí essa a gente queria. Aí depois era uma professora bem chata, tava lá lendo textos bíblicos. Ai, que porra. E da gente: mãe, pelo amor de Deus, vai lá na escola, diz que a gente não acredita nisso. E a gente conseguiu ser liberado da aula de religião. E aí, tá começando mais um Sem Sinal, sem roteiro, sem censura, tira a mão daí. Como diria Tristan Soledad: feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro. Com vocês, Bel Vitor. Sempre feliz, salve Tristan Soledad, musa amazônica. Sobrevivemos, hein? Sobrevivemos ao fim do mundo, ao novo mundo, e é isso. Gente, eu estou apaixonada, ou não sei, na verdade, sentimentos contraditórios com Rubiana Gabriela. Rubiana Ana Gabriela, anote este nome. Essa drag queen é o futuro. Gente, eu esqueço, vocês são do... Quer dizer, vocês moram. Eu estou, não me confunda com gente daqui, é louca, tô brincando, gente. Eu estou em Janeiro, mas sou de São Paulo. Ah tá, não, porque eu já ia perguntar se ela era sua vizinha. Ela é vizinha do Norte Pioneiro. E tem alguém aqui do Norte Pioneiro, não é oeste paranaense, mas é muito parecido. Pemba, pode entrar. Oi, gente! Ai, meu Deus, você viu minha conterrânea? Olha ela fazendo peixe. Ai, gente. Carbela. Ai, que linda. Maravilhosa. Gente, e ela com a cerveja, com a bandeja, gente? Sempre bela, né? Rubiana Ana Gabriela, ela tem um branding muito bom. Eu não sei se ela é uma drag, se ela é crossdresser. Eu sei que ela é uma mulher, ela entrega tudo que eu mereço e um pouco mais. Amo ver todos os vídeos dela, as homenagens dela. E ela parece ser muito amada, né? Eu acho que um personagem assim no Drag Race Brasil ia fazer diferença, ia marcar a nossa temporada no mapa. Gente, eu amo essas mulheres que rompem conceitos, né? A menina milenar do Ministério Etron, ela é, assim, pra mim, tipo, a influencer da filosofia. E agora a gente encontra aí Rubiana Ana Gabriela, que pra mim ela rompeu o conceito do drag, do travestismo, do crossdresser, de tudo, assim. Então ela sublimou esse conceito. Pra mim ela passou a ser a maior influencer do gênero, que eu não sei nem que gênero é esse. E ela é muito feliz, ela é muito realizada. É uma coisa, assim, realmente, como é que é? Mind-blowing. Que você fica olhando e tentando decifrar, mas ao mesmo tempo você fica seduzido. É um fenômeno, realmente. Estou impressionada. Eu dei uma curtida, agora estou com medo que aquele algoritmo do Instagram vai começar a me entregar, mas vambora. É só coisa boa pra você. A Rubiana Ana Gabriela, ela tem um público muito gracinha, muito fofura. Eles mandam acessórios. Eu acho até que aquele peixe que ela fez hoje foi ganhado. Gente, ela ganhou sapatos de uma seguidora de fora do Brasil, da Europa. Internacional. E não é incrível? É como você falou, a gente fica assim numa confusão de coisas, porque assim, eu tava falando pro Acre agora há pouco, que se ela tá brincando, interpretando e se fazendo, né, daquele universo ali, ela é muito convincente na forma natural como ela faz, porque você chega a pensar,
Não, se é sério, parabéns pra ela, porque ela tá no oeste do Paraná, provavelmente numa cidade muito pequena, e ela é igual ao Ministério Etron, né? Ela dá dia e local no vídeo. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Então ela não tem medo de nada, ela enfrenta o mundo, e ela tá, tipo assim, parece que ela tá num caminho de descoberta, né? A impressão que me dá, vídeo após vídeo, é que ela ainda está se descobrindo. É um casulo, né, que está se transformando em mariposa. Eu já diria o contrário. A impressão que eu tenho é que ela faz isso há muito tempo. Que alguém já pedia pra ela colocar roupas e dar uma voltinha pra mostrar. Porque ela faz com looks diferentes para ocasiões diferentes. Tem um short saia, que é um icônico dos anos 90 e ela trouxe de volta pra gente. E é comum a ciência não conseguir explicar, né? Porque é pura arte. Muitas pessoas pensam que é personagem, igual aconteceu com o Ministério Etron. Também tinha gente que falava que ela tá fingindo. Mas a verdade é que a gente não consegue saber, pelo menos não por enquanto. A gente sabe que ela é autêntica, né? Ela parece muito natural e muito bem resolvida. Gente, é um enigma a ser decifrado, porque é muito disruptivo a parada. É isso, a palavra é essa, Bel, obrigado. É disruptivo, exatamente. É um segmento dentro do segmento. É igual a gente pensa na menina, porque quando a gente pensava lá na menina do Ministério Etron, até criticaram a gente uma vez, falando que a gente estava tirando sarro dela. E não é, eu sempre achei muito filosófico tudo que ela dizia. A coisa de estar do local, tempo, espaço, as críticas que ela fazia, em quem ela apontava. E hoje ela virou um grande hit, assim, e ela realmente é um fenômeno da filosofia moderna, sabe? Embora pareça que ela está louca. Então aí também no caso dessa nossa amiga, da Rubiana, pode parecer que ela está louca, mas não, ela pode ser o futuro do drag. Você acha que ela pode ser fugitiva e a polícia está atrás ou alguma coisa assim? Porque aconteceu. Um ex-deputado, Nilson Nelson Machado, da extrema-direita, que mudou de gênero e se tornou a Catarina da Lapa. E até encontrar ele foi muito difícil, mudou até no documento e tudo. Foi um belo disfarce, mas Catarina da Lapa já está detida. Então, mas aqui no caso da Catarina, você vê um esforço nas expressões ali. Não tem um lance de uma sobrancelha, uma maquiagem, um esforço maior? Olha lá, ó, ela até enxertou, não enxertou não? Ou ela só raspou a sobrancelha? O que ela fez? Que ela tá mulher. O cabelo da Rubiana é natural ou é peruca? Ah, acho que é natural. É lace. É tão real, né? É lace, gente. Nossa, se for lace é muito realista, deve ser um material muito caro. E aqui ele tá sem peruca, mas não sei se ele usava, né? A maquiagem ainda tem um pouco no rosto. E foi localizada no Rio de Janeiro. Olha só que coisa estranha. Ué, a Catarina da Lapa. Gente, ela baixou logo uma travecona nela, né? Pra assumir esse nome, essa identidade. É um Pô, gente, ela desserviço, tá tão porque à vontade. o crime dele tem a ver com abuso de menores numa creche. E aí acaba falando que é travesti, aí as pessoas falam que não pode ter gênero não binário porque as travestis abusam das crianças. E quem tá fazendo isso, na verdade, é Deus, Pátria e Família. Nem são as trans de verdade. Ah, isso é horrível. Criar preconceitos e estereótipos, e ainda quando são maldosos e né, que não correspondem à realidade. É o fim da picada, mas eu acho que se a Rubiana estivesse sendo procurada, ela não ia ficar se expondo na internet, né? Exatamente, ela seria achada. Já aqui a Natália da Lapa, aqui, não sei, a Natasha da Lapa, como chama? Catarina da Lapa, ela, não sei se ela era influencer igual a Rubiana, né? Mas, gente, que maluquice, né? Porque por que o cara pensa que seria esse disfarce que ia fazer ele fugir, né? Ia fazer ele escapar? Como que ele achou que ele tava convencendo, assim? Vocês acham que ele já tinha isso dentro dele? Ah, eu vou aproveitar e vou virar mulher? Não, eu acho que ele precisava se esconder muito e não queria ser preso de jeito nenhum. E eles fazem qualquer coisa. Tem gente até que entra em embaixada de outros países. Gente, que coisa estranha, né? Mas como é que ele foi achado? Se ele tava tão bem disfarçado. Levou um tempo, ele já estava foragido há 1 ano.
E é difícil, Eu porque acho as que em algum pessoas estão procurando um momento, homem. Aí você começa a se registrar nos lugares como mulher, com documento de mulher. Ele achou que ele nunca ia ser encontrado. acho que em algum momento essa lei se caiu aí, e aí reconheceram. Porque olha, imagina que ele tá de peruquinha, é uma senhorinha, mas aí quando você vê a foto dele antes e depois, você consegue perceber que é ele. Mas se ele tivesse de peruquinha ali, é uma vozinha, sabe? Não, gente, esse antes dele ali, ele já parece com aquele molon, o candidato. É Quer verdade. dizer, o Tanto molon é ele, melhorado, tá? Não, não é uma, mas não poderia ser um molon velho aqui, ó? Era mais fácil ele ter se disfarçado de molon. poderia. Tanto ele quanto a Rubiana consegue passar por pessoa facilmente. Você viu que ela foi na oficina, arrumou o carro, ninguém nem desconfiou que ela não era uma Fab Queen. E a Catarina também, ela é muito familiar. A Rubiana, eu diria até que pode se parecer com alguns parentes, né? Dependendo do ângulo, uma prima, dependendo do ângulo, uma tia. Pode, pode. A Rubiana, ela me remete àqueles personagens da minha infância. Na minha cidade tinha um cara que eu era bem criança e ele era bem afeminado e ele só rezava. Então, os meninos chamavam ele para fazer perguntas obscenas e fazer ele responder coisas do tipo que ele não tinha acesso ao próprio órgão genital porque era pecado. Então, para tomar banho ele amarrava um plástico. Olha que loucura, que personagem. E ele era uma coisa meio assim, era um sexo fluido, mas eles não sabiam que era isso ainda, né? Ainda não existia a não binariedade. Então ele só usava a camisa de Nossa Senhora e andava pela cidade fazendo o nome do pai. Mas a Rubiana, ela é não binária, né? Eu não sei, porque às vezes ela até usa outro pronome. Não, e ela também, ela tá aí pra jogo pra meninos, meninas. Ela não tá presa nessa... E ela tá montada 24 horas. Não é igual uma drag queen que você guarda na mala e sai embora da boate. Mas ela se refere a si própria no masculino. Ela escreveu agradecendo ali o peixe. Estou muito grato por 15 mil, 150 mil seguidores, agradecido. Ela se refere no masculino também. Então acho que ela brinca com os gêneros. Mas eu acho que ela tá muito bem nesse gênero feminino agora. Acho que ela tá se divertindo muito nesse corpo que vai pra academia, que veste roupinhas, que dá uma voltinha pra câmera. E ela convida as pessoas. Então eu fiquei imaginando essa pessoa no oeste do Paraná, numa cidade pequena. Será que ela tem amigos? Será que pra ela não é um desafio experimentar isso que ela tá experimentando? Será que não é perigoso? E mesmo assim ela é feliz? Cara, ela é muito corajosa, ela é muito maravilhosa. É perigoso, sim. Isso que eu ia falar. Às vezes ela nem usa o pronome no feminino, porque ela acha que algumas mulheres vão se ofender ali na região onde ela mora. Que é uma área predominante de agricultor, caminhoneiro. É um povo muito humilde, muito simples. Às vezes, até hoje, eles não sabem o que é gênero não binário ou fluido. Então é muito complicado entender essas áreas. E quanto mais desce, mais questionável fica. Vocês viram a nova de Santa Catarina? Ai, meu Deus, qual? Ai, meu Deus, que medo. Estamos em outubro, Oktoberfest. Então, começou a sair uma polêmica aí sobre loteria de DNA. Porque as brancas, loiras, elas podem participar dessa festa. E quando uma delas pega alguém com um tom de pele diferente, eles falam que jogaram o prêmio da loteria pelo rio abaixo. Mas a imagem que viralizou é de um homem agachando na frente do amigo pra dar um teco na neca, frappé. Não é o Justin Bieber e o Puff G, né? Não, não é, mas pode ser comparado com esse nível de espetáculo, porque é uma festa com muita gente, então tem muita gente em volta. Também não sei se esse vídeo realmente é do sul daqui, ou se é de alguma outra região que faz uma festa eu já vi parecida. eu já vi esse vídeo como a Oktoberfest lá da Alemanha. Eu ia convidar vocês para fazer essa reflexão. Será que esse vídeo não seria gringo? Embora eu não duvidasse que essa imagem pudesse ser gerada aqui, ou talvez seja esse ano, ou quando puder eles vão fazer, né? Talvez viria até um desafio do TikTok.
Mas eu também desconfiei que não fosse uma imagem brasileira. Gente, e o cara do Pinto, que tá com o nariz todo branco? E esse cara não parece o Alegrete? Ai, meu Deus. Temos notícias dessa esfera também. Mas esse cara do Pinto, como você diz, eu acho que ele explica até essa disfunção do intelecto da pessoa achar que DNA vale prêmio. Às vezes é assim que eles estão se reproduzindo com esse tipo de química no meio e acaba gerando cérebros mal formados. Sim. Uma série de cérebros mal formados. Nossa, trava-língua isso. O comentário da pessoa, pó no pinto ou pinto no pó? Realmente é pinto no pó, né? Porque tem menos pinto do que... Eu até desconfiei que não era um pinto aquilo, porque eu fiquei bem assustado. Tinha mais pó do que pinto. Gente, eu nem Sabe vejo quem pinto tem? ali, eu só vejo pó. Muito bem lembrado falar disso, porque tem pessoas que têm mais pinto e tem pessoas que têm menos pinto. Aqui é o caso do homem de 78 anos que faleceu e durante a autópsia as pessoas perceberam que ele tinha 3 pênis. Não 1, não 2, mas 3 pênis. E virou um caso estudado pela ciência no mundo todo. Isso é porque não tem pauta, tá? Isso é porque não tem pauta, ela consegue até linkar um caso com o outro. Meu Deus, um homem de 3 pintos. Eu já acho que eu já vi com 2. Não, e ele morre sem mas saber que tinha 3. Eu não entendi. Não, ele sabia, mas acho que as pessoas não sabiam, Não, né? parece que Descobriram nem na ele autópsia. sabia. Como ele não sabia? Era Ele era igual da minha interno. cidade? Era interno. Menino, o cara já nasceu aquendado. Nasceu acoendado 2 vezes e uma terceira. E eu acho que também devia ser uma pessoa assim, como essa figura peculiar do seu passado, que fala, ai meu Deus do céu, cobre com plástico. E nem pensou em pesquisar. Nem tem vida sexual, nem tem vida sexual. As pessoas não né? eram convidadas a explorar o próprio corpo no século passado. Ainda mais os pintos internos, né? Eu nem sabia que era possível. Eu vou procurar. Vai que a gente tem e nem sabe, né? Gente, vocês já fizeram seus exames? É melhor descobrir antes que morra, porque isso pode ser um diferencial na vida sexual de uma pessoa. Como Não, mas aí faz você pra vai saber? desinternalizar o seu segundo ou terceiro. Mas não é um Vai externar? raio-x que basta pra saber se tem ou não, né? Ah, não sei. Eu pensei em fazer um autoexame de próstata pra tentar descobrir alguma coisa, mas vocês já estão mandando pro raio-x, então já perdi até o interesse. Não, pode ver também na hora que o sangue bomba, se você sente alguma dor por dentro. Ai, gente, o homem achou que ele tinha uma íngua, mas eram 2 pênis internos. Eu fiquei chocada com isso. Aqui tá no Notícias Paralelas, mas eu vi até em outros sites de maior credibilidade, internacionais, por aí. E foi um furacão de notícias, gente. Elas vão caindo tudo aqui na minha mão e conforme o vento bate, eu vou pegando. Teve o fracasso do filme Coringa, Delírio A2, que tem aí a Lady Gaga de Arlequina, uma grande promessa. Parece... Delírio A2, muito delírio mesmo. Muito. Esse filme. A segunda semana foi poucamente vendida e vai dar um prejuízo de 150 a 200 milhões de dólares. E aí, ao que vocês acham que se deve o fracasso desse filme? Lady Gaga. Fala aí, Bel. Eu também acho, Bel, mas desenvolva. Olha, desde o começo, quando vazaram lá, gravação, tipo uma coisa na escada, que tava ela e o Joaquim, aí todo mundo só falava dela. Eu falei, gente, quando que ela é maior do que o Joker? Nunca. E quando ela é maior do que Joaquin Phoenix, sabe? Então acho que ficou muito em cima dela. Aí vi uns vídeos aí dos fãs no cinema berrando toda vez que a mulher aparecia. Tem um ranço, tem implicância, não suporto, não entendo. E detestei. Bem feito, que flop mesmo, que bem feito. Eu tô amando. Eu imaginei que isso ia acontecer, porque a Lady Gaga, depois que ela apareceu no American Horror Story, nunca mais aquela série conseguiu se recuperar.
E as pessoas ficam Tudo que ela toca superestimando. vira merda. Eu acho que ela é muito superestimada também. Então, às vezes ela não é nem atriz, é cantora, mas ela mais atua do que canta. Ela lançou um disco que também não emplacou com as músicas dessa Arlequina. É uma Arlequina muito diferente daquela que a Barbie fez, a Margot Robbie. E é uma mulher mais velha. A gente entende porque o Coringa já é diferente do Coringa das HQs originais. Esse do Joaquim Phoenix. Mas eu acho que foi um baque pra eles, viu? Eu acho que eles não esperavam isso. Meu irmão tava me contando que vazou um vídeo, os dois lá na premiere do filme, fizeram um lip sync do Joaquim falando, é horrível. Ai, cruzes. Infelizmente eu não E vi o aí- filme, mas tipo, nem o ator gostou. Então, eu vi esse vídeo também, eu vi isso rolando, eu vi as pessoas ali falando que fizeram leitura labial e que ele falava que merda, e eu achei uma merda. Ela, o quê? O que você tá falando? Ah, eu achei uma merda e tal, que merda. E aí eu fiquei pensando, será que é uma campanha pra sabotar o filme, né? E aí que eu me interessei em saber sobre a história do filme, porque tudo que ela se envolve, eu já tenho desinteresse imediato. Mas eu achei maluco isso, que o próprio cara também tem uma entrevista dele também falando sobre o que ele achou, e aí também tem uma carinha meio estranha dele ali. Tadinho, né? Toda a minha solidariedade a ele, que teve que ficar meses. Ai, Você sabe que durante a campanha, muitas pessoas cobraram de Eduardo Paes um show de Lady Gaga em Copacabana o ano que vem. Você acha que faria o mesmo sucesso que Madonna fez esse ano? Você acha? Óbvio que não, né? Quer dizer, Outras Gente, eu pessoas acho que falam não. pra trazer a Beyoncé, mas colocar a U2 antes. Eu falo, o que vocês estão tentando? Aí também falam que vai quebrar o recorde do Rolling Stones, mas a Madonna já quebrou esse recorde. Então parece que a gente vive numa realidade paralela, né? ai, gente, sabe quem eu queria? A única que é capaz de desbancar a Madonna, a Rihanna. Aí sim. Aí eu ia falar, uau, Eduardo Paes, arrasou. Ou pelo menos a versão drag dela, que tá lá no Drag Race. Já temos Release a Release, né? Que Suave. sabe o nome da bicha. Vamos dizer outra coisa. E um homem ficou tão impressionado com a Lady Gaga no cinema que ele colocou fogo numa poltrona, numa sala lá de um shopping no ABC Paulista, em protesto por Lady Gaga não ter vindo ao Brasil. As pessoas chegam a atitudes extremas aqui. Mas por ela não ter vindo quando? Lá naquele passado distante que ela não veio? Sim, até porque ela não lançou Mas essa nada de pessoa lá tá com pra essa cá. malha? E ele disse que a intenção era queimar toda a sala. Meu Deus, eu pensei que era um protesto pela presença dela no filme, pela atuação, mas é por ela não ter vindo no passado. Que maluquice, né? Gente, totalmente descabido. Você acha que ela vai gravar um story, pelo menos, explicando? I'm devastated. Gente, peguei uma folha que veio aqui no vento também. Eu quero saber o que vocês acharam da nossa mamãe no funeral do irmão. Ah, sim, faleceu o irmão de Madonna e ela fez um ensaio fotográfico durante o velório. Foi incrível, né? Primeiro que ela postou, meu irmão acabou de falecer, muita força, muita luz, a gente brigando ou se amando, se amava mesmo assim. E aí as pessoas postaram, os tabloides confirmam a morte do irmão da Madonna. Falei, gente, ela mesma confirmou, vocês estão loucos? Um dia depois, os tabloides, né? Um dia depois, tabloides confirmam a morte de irmão de Madonna. Eu falei, gente, mas ontem a Madonna já prestou uma homenagem a ele pela morte Já dele. começa aí Adorei o que ela delírio. falou que... Aquele Adorei que ela texto falou que dela, que eles dançavam, não sei o que, eu amei, eu achei lindo demais, achei lindo. Por isso, como eu achei tinha muito visto o honesto. texto, como eu tinha lido o texto, gente, eu achei super, eu não achei nada eu já tinha visto os stories, que eu sempre vejo. Então eu já tinha visto os stories, falei, ai, tipo, achando tudo lindo. Aí vi a galera descascando, sabe? Falei, hein, gente, vai agora ficar julgando, regulando como é que o outro tem que se passar o luto, não é feio. Porra, é a Madonna, caralho. Eu achei que ela criou uma tendência, viu? E ai das próximas celebridades de não fazer um ensaio fotográfico durante o velório de seus entes Mas queridos. ela fez um ensaio babadeiro durante o velório, é isso? Porque eu não vi. Eu não via Ficou isso. lindo, mano. Fez, todo em preto e branco, conceito. Ela assim, tipo, sofrendo num canto. Fez a carpideira e tudo. Ai, eu preciso ver. Ai, será que você consegue? Será que tem no perfil dela? Não deve ter, né?
Alguns fãs colocaram, eu vou pôr aqui no telão. É um preto bem contrastante, né? Parece que ela usou aquele filtro do Instagram. Hong Kong, alô. E olha que ela esteve com uns estilistas aí, não sei quem foi, e ela tava coberta por um véu preto já prevendo essa morte. Vocês lembram? Que ela foi viajar. Foi, no Dolce Gabbana, não é? Na Itália? Ela era, não sei onde ela tava lá, e ela tava coberta por um véu preto belíssimo, né? E foi antes da morte. Eu acho que foi assim, uma história com começo, meio e fim. Ninguém sentiu falta de nada. Ele conseguiu curtir a turnê que ela fez, né? E foi uma história muito bonita. Ele lançou uma biografia sobre ela no passado. E é daí a rixa, né? Que ele não fala muito bem. Mas depois eles se entenderam. Então, força pra família. Eu amei a honestidade dela no texto, que ela falava que ele tinha uma língua venenosa que às vezes era usada contra ela, mas mesmo assim ela amava ele. Então assim, honestidade acima de tudo. E amei que rolou até um ensaio conceito. E é como a Cri falou, de repente ela tá lançando um conceito novo aí, né? Uma tendência nova. Quem não quer fazer um ensaio no velório? Farei no seu, hein, Acre? Se Deus quiser, vou fazer um ensaio conceito no velório do Acre. Se ela conseguir Ai, para! outros velórios, quando chegar o dia do velório dela, a gente vai ter uma coleção inteira. Imagina quanta gente vai querer fazer ensaio no velório dela Imagina, agora, vai ser né? tipo performar. Vai ser tudo. Os tiktokers vão invadir o velório dela só pra fazer ensaio, se ela tornar isso uma tendência. Vai ser pior do que a mulher da casa abandonada. A vida dela vai virar um inferno. São muitas tendências, nem sempre dá pra acompanhar todas. A última vem do som ambiente das lojas, que é música gerada por inteligência artificial, pra não ter que pagar direitos autorais. Aí vira um troço que tortura todo mundo e todo mundo é obrigado a ouvir. Acho chique. Odeio direitos autorais. Aqui no vídeo, era pernambucana, se eu não me engano, que isso aconteceu. E se eu pudesse fazer um som ambiente de direitos autorais, com certeza seria Casos de Família com Cristina Rocha, né? Compilado aí de tudo. Mas você acha que isso ia ajudar nas suas vendas? Tipo, você tá lá na Renner, sei lá, Renner, ainda existe Renner? Tá na Acho que Riachuelo, sim. existe Riachuelo? Existe, acho que sim. Isso aí. Aí tá rolando um som ambiente ali de Cristina Rocha na loja. Você compra pra sair mais rápido, pra ver onde é a briga, você para de comprar, Se você fica mais compra mais. tempo pra ouvir o que mais eles vão falar enquanto brigam. Eu misturaria Eu isso ouvi a com o fofoca Círio de inteira. Nazaré. Eu misturaria a briga da Cristina Rocha com o Círio de Nazaré. Mixaria os dois áudios e colocaria no fundo da loja. Aí fica bem dosado, né? Bem equilibrado. Mas, gente, o que é um áudio do Círio de Nazaré? As pessoas na procissão, rezando, falando, cantando, gritando. O Lula vai roubar a santa. Segura a corda! Os bolsominions falando que o povo gritou que o Lula ia roubar a santa porque ele pegou. Eles estão revoltados porque o Lula pegou na santa e quando o Bolsonaro era presidente não deixaram ele tocar na santa do Círio de Nazaré, que não podia. E o Lula pegou, a Janja pegou de novo. Ixi, buliram na santa, e dançaram com a santa, levantaram a santa, baixaram a santa. Aí, no dia seguinte, eles estavam falando que a galera tava gritando que o Lula ia roubar a santa. Ai, que podre, né? Essa gente é tão medíocre. Enquanto isso, o inelegível foi pedir pro Xandão se dava pra devolver o passaporte dele pra ele ir pros Estados Unidos conversar com o Trump. E o Xandão devolveu? Não, claro que não. Ele falou uma coisa de, eu vou acabar jogando a toalha se continuar inelegível. Não cabe a você decidir, doçura. Gente, eu não aguento desistir ver de 2 tudo. segundos daquele cara. Eu acho, cara, me É ofende insalubre, muito. né? Eu odeio repulsivo. aquela língua presa, aquele rosto cheio de caspa. O cara que não sabe ter caspa no rosto. Ai, odeio. Aquela Aquele espuma cabelo. branca juntando na boca. Putz, exatamente, aquele cabelo ceboso. Cara, esse cara é asqueroso. Parece aquelas fotos de maço de cigarro. Ele realmente é muito É. insalubre. E é mais asqueroso que Drácula, viu? Se alguém lá servisse um look assim, com certeza ia passar pra próxima semana. Ai, a noite dos 1000 Bolsonaros no Drácula, já pensou? É, exatamente, tipo, vários
coisas, faces terríveis, né? Um com mamando um leite condensado, o outro enrolado na bandeira. Ai, que nojo. Agora vão tirar a foto dele dos maços de cigarros, né? Vão entrar fotos novas aí. Foto dele. Dos filhos. Vai entrar dos filhos agora. Nova geração. É uma nova geração que são fotos divididas ao meio. Então mostra tipo o pé inteiro e o pé doente. O pulmão lado branco e o outro lado preto. Sendo que na verdade era só escrever assim, que seu animalzinho de estimação não ia pensar boa coisa se você ficar internado no hospital e não voltar pra casa pra cuidar dele. Nossa, a pessoa pararia de fumar na hora. Gente, eu me perdi na foto da Madonna. Eu achei aqui, agora que atualizou meu varal, eu tô passado que ela fez aquela foto. Que lindo, podia ser a capa do próximo disco. E veio uma informação aqui nos comentários. Nosso queridíssimo Moura, queridíssima, não sei, beijo pra você. Esse ensaio não foi no funeral, foi para o funeral. Aí fica a pergunta, mas o funeral era do irmão com foto Pré. Ah, peraí. Ela fez um esquenta, uma pré-festa. As fotos foram exibidas no funeral? Onde foi o funeral? Queremos saber. As fotos foram exibidas no funeral, é ótimo. Gente, mas peraí, isso dá maior duro, cara. Ela fez um ensaio antes do funeral pra divulgar o funeral do irmão. Tipo, Madonna está devastada. Ah, E vem aí abraçar a notícia- mamãe, venha dar um... Isso. E aí tabloides confirmam a morte do irmão de Madonna. E usam essa foto, entendeu? É I'm uma boa devastated. imagem. Tipo, usa essa. Já manda pro tabloide, eu vou facilitar pra você. E eu achei também a foto do rosto do inelegível que tem nos maços de cigarro. É uma das mais procuradas, né? Agora, da nova leva, eu acho que vai ser a do pulmão. E temos aqui com a gente Moura. Bem-vindo, como vai? Boa noite, boa noite. É mais ou menos isso mesmo, Bel. A gente tem que lembrar que lá fora o pessoal faz funeral 1 semana, 10 dias depois da morte. E aí se manda convites, né? Então eu acredito que o ensaio fotográfico que ela fez foi para os convites. Pode haver a possibilidade, sim. Porque eu me choquei, por exemplo, na França, que eu recebi uma vez um convite para um funeral que ia acontecer dali a 1 semana. E tinha foto? Tinha um convite formal, assim, entendeu? Impresso e tal, com a foto lá da pessoa e tudo, e o nome da família convida para isso, como se fosse um convite de casamento. Com RSVP e Quase tudo isso, embaixo. exatamente. E eles falam que é para dar tempo à família viver o seu luto, né? Antes da cerimônia. Porque aí não tem ninguém dando escândalo, chorando, querendo entrar na cova, aquela cena. A amante brigando com a mulher, Exatamente. aparecendo do nada. Porque na verdade, quando eles vão para lá, já, a maioria das vezes, tipo assim, já marcou inclusive a leitura do testamento, né? E todo mundo já teve tempo de se acostumar com aquela morte ali. Deu tempo da família chegar, de quem estava longe via. Prefiro o freestyle brasileiro, hein? Pois é, não, é mais divertido, mas aí tem esse lado também de você não ter esses arrobos, né, de comoção ali no sepultamento. Então eu acredito que a Madonna tenha feito o ensaio fotográfico para alguma coisa desse tipo. É comum? Não é, mas pode ter sido nisso. E eu fui ver a reportagem em inglês, ela falava ensaio para o, não no. Então, cada post tá de um jeito, né? Esse aqui do varal tava colocando no, aí tem outros de outras fotos aqui, mas eu achei de bom tom esse protocolo também. Eu me lembro que muito antigamente os velórios eram nas casas das pessoas. E era prático, dava pra muita gente comparecer ao velório, porque muitas vezes o lugar onde acontece o sepultamento é muito longe de onde a pessoa mora. Mas eu nunca fui num velório numa casa de uma pessoa. Vocês já foram? Não, também não. Já fui, porque no interior ainda acontece. O que tem aqui, às vezes, essas coisas de celebridades, que aí às vezes é tipo no Teatro Municipal, na sala de música, sabe essas coisas também? Às vezes político. A Elza Soares, por exemplo, foi no Municipal, não foi, Acri? Foi, a Elza Sim. Soares foi no Municipal. Aí que é esse tipo de velório que não é no negócio, né? Mas acho que é o mais assim, e acho que eu nunca nem fui num desses, fora de coisa. No interior
interior ainda é nas casas. Quando eu era criança, eu entrei num velório que eu nem sabia direito quem era o morto, mas tava todo mundo entrando, aí acho que eu e uma galera da escola entrou, e aí, assim, o defunto ficava na sala. Eu acho fascinante, eu não sei por que não é mais assim. Nossa, é incrível. Aliás, eles Por fechavam... conta de medidas Pode- sanitárias, né? Porque você pode estar passando ali bactérias e tal para quem está presente, mas o pessoal ainda faz. Dependendo do morto, se a gente considerar que ninguém nem vai morar mais na casa depois, que a família toda se dissipa, nem faz sentido o lance da contaminação. Mas acho que eu achava incrível saber, ai, tá rolando um velório ali, ó. Tipo, era muito louco isso. Ai, gente, mas não Eu sei, na tenho mesa da medo. sala. Aí depois como é que você janta? Como é que você almoça naquela mesa? Ah, mas aí é a família, Bel. A gente Às vezes é só um suporte, um tripé que fica encaixado no caixão. Agora a Não moda é é na deixar um mesa. caixão um pouco inclinado pra frente, né? Pra as pessoas verem de frente, não de cima pra baixo. Ai, que delícia. Tendências, Pode tendências. E vocês viram um senhor bolsonarista espírita que foi flagrado colocando um adesivo do 22 por cima do 13 e o cara tava no carro e ele tirou saiu do carro, forçou o cara a tirar, filmou tudo. Foi uma vergonha. O adesivo é do mesmo tamanho, né? Não dá nem pra perceber. Se o cara não estivesse dentro do carro, ele ia andar com 22 e até alguém falar, olha, o que você tá fazendo com esse 22 do carro? Ele ia demorar pra perceber, Mona. Que mancada, Fazem né? tudo na Que mesma cara de pau. gráfica, dá nisso. O cara já é muito corajoso de andar com adesivo 13 no carro, né? Vamos ser sinceros. Ainda vem o sujeito e bota um 22 por cima, nossa, você fica com mais medo ainda. É, né? E as pessoas não pensam que no espiritismo kardecista tem muitos bolsonaristas, mas tem também, como também tem na escola pública. Aqui no Pernambuco, o Ministério Público recebeu uma denúncia de cultos durante os intervalos, que é conhecido como intervalo bíblico. Eu só não entendi se substitui a hora do recreio ou se são 2 intervalos. Ou se reza porque não tem merenda, né? Fica orando pra passar a fome. Nossa, eu fiquei chocado com essa notícia. Não, se for 2, até como estudante, que você quer dar uma matada de aula ali, talvez vá. Mas, porra, imagina substituir sua horinha do recreio por um negócio desse. Que sacanagem. Eu ia ficar No revoltada. estado laico, né? No estado laico, né, amiga? O jovem hoje tá assim, né? Bem quadrado, cristão, tons lisos de cores. Acabou aquela cultura do mandrake. Mas olha, eles não vão reclamar. A gente tá aqui olhando com algum olhar crítico, mas quem tá passando por isso, lá dentro da escola, não tem espaço para reclamar ou questionar, né? A gente lembra que quando a gente era criança, a gente tinha que cantar o hino, e só agora a gente sabe que a gente estava na escola em pleno fim da ditadura, e na verdade era uma coisa mecânica que a gente era forçado a fazer em nome de um patriotismo, que hoje a gente nem aplaude, né? Nem gostaria que um filho nosso tivesse que fazer isso obrigatoriamente. Então acho que depende da idade que você tem para questionar isso. Gente, eu que estudava numa escola pública dentro de um forte militar. Batia continência de meia hora. Não, o negócio, não, a sorte é que era tipo bem uma coisa, outra coisa. Minha escola era bem laica, graças a Deus. Cantava pra hastear a bandeira. Cantar, porque era assim, eram 2 turnos. Então o turno da manhã era aquele que hoje em dia chama Fundamental 1, primeira, quarta série. Nesse turno da manhã que hasteava. Aí de noite, quando terminava, os serventes lá da coisa tiravam. Os adolescentes já não estavam mais nessa. Só que eu lembro, eu sempre quis ser chamada porque tem todo um ritual, você tem que terminar a bandeira junto com o hino. Você não pode subir nem rápido demais, nem devagar demais. Então, cara, era muito doido, porque eles vão tipo dedinho por dedinho. Era muito maneiro. E eu sempre ficava olhando, nunca fui chamada pra achar a porra da bandeira. E sempre cantei, do que a terra, Margarida. Mas eu tenho certeza que você ia conseguir encaixar a track com o fechamento da bandeira certinho. Eu ficava olhando, cara, era muito engraçado, porque tipo, você não pode puxar assim, você tem que ir ali, aí era tipo sabe, você faz a largura de um dedo, sabe? Um dedo, outro dedo, um dedo, outro dedo.
Nunca te deram essa honra de hastear essa Nunca me bandeira. deram, Você porque nunca teve deviam saber que equilíbrio eu sou uma pra puxar família essa bandeira. comunista, essas coisas, entendeu? Nunca me deram essa trela. Devia estar escrito na minha testa que eu vou ser debochada e não vou levar aquilo a sério. Então, que nem aula de religião. De vez em quando tinha, mas não sei porquê, não era sempre. Algumas vezes tinha uma que a gente amava, porque a gente ficava cantando várias músicas de igreja. Aí eu chegava em casa, minha mãe falava assim, que música vocês aprenderam hoje? Daí, gente, caminhando eu vou para Canaã. Cara, minha mãe rolava no chão, ela ria. E a gente amava. E as professoras, elas eram meio coral, chama assim, quem é que vai? Aí as crianças, eu vou, quem é que vai nessa barca de... Essa minha mãe também amava, e a gente amava também, porque a gente fazia coral. Aí essa a gente queria. Aí depois era uma professora bem chata, que, tipo, sei lá quanto tempo depois, tava lá lendo textos bíblicos, ai que porra, e da gente, mãe, pelo amor de Deus, vai lá na escola, diz que a gente não acredita nisso. E a gente conseguiu ser liberado da aula de religião. Ai, pelo menos liberaram. Eu vim de um colégio de freira, então não tinha outra opção, tinha que fazer aula de religião. E também tinha um momento de hastear a bandeira, mas nunca foi chamado. Geralmente eram as meninas mais populares. Então vocês acham saudável ter aula de religião na escola? A gente é que tá causando? Tipo assim, a gente tá comunistinha demais e causando com tudo? Porque se tá chamando a atenção do Ministério Público, tem alguma coisa errada, Não, né? saudável A gente não. tá... Não é, a menos que ensine todas as religiões e fale um pouco de cada uma. Agora ficar focado numa dinastia só é complicado. Não é saudável. Só é legal se tiver músicas animadas. Que aí a gente pode levar em outra coisa, uma mudança de hábito. Eu estudei num colégio religioso, assim, no início. E a minha mãe me tirou do colégio exatamente porque eu comecei a ter pesadelos à noite, porque eu tinha medo de morrer e meu coração ia estar com pontinhos pretos porque eu tinha feito um pecado venial e com o todo preto porque eu tinha feito um pecado mortal e aquilo me apavorava. Então imagina isso. Então saudável não é não. É verdade, né? As Gente, pessoas e eu ficam com medo descobri- de demônios, de inferno também. Outro dia aqui, num papo bem blasfemo herege com meu marido, a gente tava falando, não sei o que, não pro céu, pro inferno, essas histórias da carochinha aí. Daí eu falei, e o limbo? Aí a gente vai pesquisar sobre o limbo. Vocês sabem que o limbo não existe mais? Porque era super arbitrário. O limbo é o seguinte, todo mundo que nasceu antes de Jesus, então Moisés, essa galera toda, tava no limbo. Ah, é? Era muito Diferente do arbitrário. purgatório. Aí a igreja resolveu, falou assim, gente, acho que isso aqui não faz muito sentido. Aí hoje em dia o limbo não existe mais. Eu não sabia. Não é Eu pensei que se fantástico? assemelhava ao purgatório, alguma coisa assim. O purgatório continua existindo, né? Porque quando a gente reza pelas almas do purgatório dá certo. Continua. Está esperando a volta de Jesus, não é isso? Não é ele que vai livrar? É, e levantar os mortos, então não tem por que ter medo da morte. Eu gosto do catolicismo porque tem uma estética que funciona. E é um pouco gore também, né? Meio hardcore, sim. Mas essa estética do catolicismo é aquela coisa de manter o fio da esperança, né? É, e tem muito a ver com mistérios também. Então você não tem que buscar a verdade. São mistérios da fé, mistério da tríplice aliança. É tudo da mistério que Sagrada não dá pra Trindade. explicar nada, né, criança? E é maravilhoso, porque não te coloca em função de alguma coisa. Agora, os evangelhos, não. Enquanto eles não forem todas as tribos evangelizar, eles não sossegam. E os povos originários que acabam sofrendo com isso. E muitas coisas são caminhos sem volta em vida. Como, por exemplo, a fama. Uma vez que você fica famosa, é difícil voltar a ser anônimo. É o que diz Gabriel Fop, do BBB 23. Ele diz que sente falta de ser anônimo. E aqui na manchete do Metrópolis, a matéria diz que no anonimato, Gabriel Fop diz que sente falta de ser anônimo. E ele deixou um recado, né, um textão aí, que eu acho que foi um story ou uma descrição de Instagram, falando que vai dar um tempo na carreira. Ai, gente, alguém avisa? Não, gente, pra começar que é aquela cara, tudo bem, era bonitinho, não sei o quê, mas se destaca na multidão? Não, tem 50 iguais aquele cara ali. Eu fico pensando quem estaria incomodando o divo, né, pra ele se incomodar tanto assim com a fama. Quais seriam os reflexos dessa Ele fama, disse né? que a única preocupação que ele tinha antes era se tinha onda no mar. E de lá pra cá tudo mudou. Não, eu gostei também de uma parte que ele diz que as pessoas são muito superficiais nesse mundo. Falta profundidade, densidade, né, gente, nesses discursos.
Não quero ser influencer neste mundo. E ele foi meio maldosinho, né? Meio Mean Girls. Eu lembro que fazia foto com filtro, imitando o queixo do Fred Nicásio, numa turminha bem maléfica e tóxica. Não teve um abuso psicológico de uma mulher lá dentro? Teve, Ah, e aquela outra o chata. apresentador até tocou no assunto, né? Que ele tava meio tóxico com a namoradinha do programa. Ah, vamos deixar ele no anonimato então. Vamos realizar o desejo dele. Vamos pro BBB 23. Vazaram prints de conversa. 23? 24. Vamos de BBB 24. Vazaram prints de conversas do Davi, o vencedor, com a Mani, a ex. Agora parece que ela entrou com processo de divórcio, de separação e divisão de bens. E aí, uma das provas são essas mensagens, que parece ser do ano passado, em torno de outubro. E ele tava conversando sobre dividir o prêmio, que pelo menos um carro ele ia tentar ganhar. Quem consegue ler essas mensagens pra gente? Você consegue, crer? Eu Decifrar? consigo. Já tá aqui no varal, já, né? Tá. Ele tá. diz uma coisa: eu vou entrar no Big Brother caso eu vá casado com você. Então ainda não está definitivamente casado. E vou voltar e juntos ficaremos. Não ficou, terminou com ela no dia seguinte. Para com essa maluquice que você fica, tá? Por mais que eu esteja confuso de tudo isso, é porque é novo pra mim. Já tirou a mulher de gaslighting. E depois ele fala: amor, observe, tá? Observe, tá? Você tem que parar agora e pensar direitinho em tudo, tá? Esses homens que ficam tentando segurar a mulher, calar a mulher, limitar a mulher. Eu tô indo pro Big Brother jogar pra ganhar milhões, tá certo? Ou carros, o que seja, o dinheiro que eu voltar de lá pra cá vai ser bem-vindo pro nosso relacionamento. Vai ajudar em bastante coisa. A barraca vai manter as coisas até eu retornar. E quando eu retornar-se do BBB. Tem uma interpretação de texto. Um minuto de silêncio pela língua portuguesa. Pera aí, um minuto de silêncio pela língua portuguesa. Gente, é por isso que ele venceu, né? Tão simplão, tão do povo. E é difícil entender, mas é fácil entender as intenções. Aqui, tipo, parece que ele já sabia que ia participar do programa em outubro, sendo que o programa começa em janeiro. E ele já imaginou que seria um sucesso, um mega sucesso. E tava tentando deixar a Mani no benefício da dúvida, pra ela não falar nem que sim, nem que não, até acabar o programa. Com um português desse é bem fácil enrolar qualquer pessoa. Gente, esse De cara, novo, esse cara é pode- muito 71, cara. Se duvidar no perfil dele, vou até olhar. O perfil dele até sempre era assim, motorista de Uber. O cara já tinha ganhado o BBB há 3 anos. E ele, sabe, esses personagens que ficam... eu tô com entojo de reality. Estou detestando todos. E ontem a Suelen, que era a única que eu gostava daquele programa, saiu. Então eu já também não vou ouvir mais essa merda. Aquele bando de gente chata, feia. E como que uma pessoa dessa, com esse português, com esse intelecto, cria um personagem que o Brasil inteiro compra? É isso que eu fico pensando. Porque daí a gente vai dizer assim, esse cara é burro, esse cara é um ignorante, esse cara aquilo. Mas aí ele tem uma inteligência mesmo que emocional pra criar um personagem, avisar que vai fazer isso, porque ele tá falando aí na mensagem, nem que seja carro, alguma coisa, eu vou ganhar. Tipo, ciente do que ele vai entregar lá. Tipo, que inteligência é essa? Mas sabe o que eu Que fico malandragem é essa achando? que a gente não tem? Que a manipulação desses programas vem um pouco por aí. Esses personagens que eles já apresentam pra gente. O cara aí é um motorista de Uber, a outra é uma médica. Aí quando você vai depois ver a realidade, fez uma faculdade de medicina lá 50 anos atrás, ela já na verdade já estava morando em São Paulo, não sei quantos anos tentando ser influencer, sabe? Essas vidas pré-programa, eu acho que tudo isso é meio cara, tudo falso, é tudo manipulado, não acredito mais em nada. Tava falando que reality é cash, independente
depende muito dos participantes, né? E, de repente, os últimos programas não superou as expectativas, porque esse casting muito plastificado, tudo parece muito brifado. Eu achei tão estranha essa edição do BBB, que eu fiz a Pemba jurar que não vai me deixar assistir o ano que vem. E esse outro é da Fazenda, né? Então eu não tenho antena, também não tô nem vendo, tá mais difícil de achar link ao vivo, então não peguei nada desse outro programa, mas parece que as pessoas também não estão gostando. Ah, não tem nada, não. Lembra que no ano passado a gente vinha, dava risada? Esse ano tá achando, tipo, mó gritaria, você também nem entende as tretas, não entende porque, sabe? É meio do nada. Agora, e a irmã do cara que teve o piripá que saiu e ninguém nunca mais falou dela? Meu Deus. Né? It Girl. Vieram aí algumas notícias sobre o problema de saúde dela, e aí eu não sei se ela saiu por causa disso, se aconteceu outra coisa. Ela deu várias explicações também pelos sintomas que ela parecia estar sentindo diante das câmeras, então tá um mistério. Tá um mistério, porque ela saiu, aí diz, parece que ela tá com umas questões cardíacas aí, não sei o que, ficou internada, a última notícia foi, internou e acho que internada segue, entendeu? Esquisitíssimo. Parece que era um problema de miocárdio, né? Então tem que se cuidar. Eu não sei, você acha que ela poderia voltar, se ela melhorar e ficar 100%? Eles poderiam colocar ela de volta no programa pra tentar salvar? Eu acho que não, até porque ela não tava fazendo a menor diferença. Acho que a única diferença ali era os takes das coçadas. Porque eu comecei a pensar que era alguma coisa genética, né? Porque o irmão também. O que mais me chamava a atenção do irmão lá na casa era que ele não parava de coçar. E aí quando eu vi alguns takes dela, porque eu também não tava assistindo, mas era sempre sobre isso, sobre a coceira misteriosa dela. E aí é difícil também você estar no reality show e o seu personagem ser esse, né? Um ácaro gigante andando pela casa. Em um momento ela falou que era uma verruga. Então... Nossa, pior ainda, mulher. Não, uma verruga é sempre ST, mulher. Os recortes eram tipo de arrepiar. Uma que ela dizia assim, você tá grávida, você tá grávida. Ela falou, não, isso não dá em mim não, eu sempre transei sem camisinha, nunca fiquei grávida. Olha que desserviço, gente. E a mulher com uma coceira na periquita lá e com verrugas e com... Ai, gente, porra. Eu acho que tiraram ela, não foi nem negócio de miocárdio, foi pra não colocar o resto da casa em risco de contaminação também, já que não se sabe o que é, tá usando o mesmo vaso sanitário, afinal de contas é um confinamento, a higiene não é a melhor das coisas ali na casa, tem vezes que a pessoa não pode nem tomar um banho corretamente, né? Então também não é fácil ficar ali com um babado daquele não, gente. Né? Tem grupos que não pode usar água, tem que pegar em outro lugar. Mas o ano passado parece que foi bem diferente, né? Tínhamos aí figuras de grande impacto, como Cariúcha, que está na São Paulo Fashion Week, desfilou hoje, maravilhosa. Márcia Fu também. E até a Raquel Sherazade. O André, que eu gostava, o André Gonçalves. Eram pessoas que movimentavam, geravam cenas, né? Você entendia do jogo, vendo eles jogando. Agora, eu não sei se ficar só na barulheira, fica muita grande conquista pro meu gosto. Gente, eu defendi até o Lucas da homofobia. Às vezes, quando eu era extremamente homofóbico com ele, eu defendia o cara. E aí, no final das mas contas, ele não é agora gay? sabemos que tudo era verdade. Não, agora sabemos que é, né? Ele se assumiu bi. Ai, Mona, o conceito de bi, Mona, é tão vasto, né? É um escudo pro lado e pro outro, né? Carreirista. Você assumiu bi, Mona, mas em algum momento ele é gay, porque se ele é bi, ele fica com um cara, nem que seja uma vez por semana, uma vez por mês, ele é gay. Quando ele tá com um cara, ele é gay, mesmo que ele seja bi. Uma mulher bissexual, quando ela está com um homem, ela está brincando de heterossexual. Quando ela está com uma mulher, ela é lésbica. A Não bissexualidade dá pra falar é que só um amor escudo. de duas mulheres é heteroafetivo. Ai, meu É Deus. homoafetivo. Deveria ser. A não ser que uma seja mulher trans. Acho que transafetivo mas aí é mulher. existe, mas biafetivo não sei. Bem louca, né? Dando um nó na... Gente, qualquer coisa menos o Esporte Clube Bahia. Não mexa com o Esporte Clube Bahia. Aconteceu com uma boleira que trabalha com bolo há 10 anos. Ela foi multada pelo Esporte Clube Bahia porque fez um topo de bolo personalizado com a bandeira e o brasão do time. E o time exigiu uma indenização de R$7 mil. Depois da negociação, ela pagou 1.800.
E o bolo ela cobrou R$100 pra fazer. Vendeu no bairro, ali na vizinhança. 3 quarteirão da casa dela. A comadre dela pediu o bolo. Cobrou R$100 pra fazer. Gente, mas royalty de logo de time em bolo de criança, então fodeu, né? Porque é o que mais tem. Não, e os personagens de desenho animado, amiga? Os super-heróis? Gente, vai Já pensou se acabar a com moda pega? as boleiras do Brasil, isso. Por isso que eu falei que eu odeio o direito autoral. Vai poder fazer o quê? Só aquele Mickey com síndrome? Aquele preto O Mickey branco, sem antigo? luva. Sim, e parece que tem muitas penalidades para quem usa símbolo de clube sem autorização. Aqui o texto cita a notificação extrajudicial solicitando a cessação do uso dos símbolos, ações judiciais caso a notificação seja ignorada, possibilidade de apreensão dos produtos que contenham símbolos. Ah, mas aí já comeu o bolo, né? Multas e sanções civis e criminais. Gente, que pesado, né? Você sabe que hoje, alguém me mandou um vídeo de um cabeleireiro também que recebeu uma notificação da Ferrari, porque o salão era da Ferrari antes, quando ele comprou, porque era de alguém que gostava muito da Ferrari, colocou ali a marca, logo, não sei. E eu acho que ele manteve, aí ele recebeu uma notificação da Ferrari. E o cara, tipo, sei lá, tá lá em São Paulo, sabe? Num lugar bem... Salão bafão, básico, assim. né? De rua. E eu vi isso. Era meio temático de Ferrari. Mas só porque eu usava cor vermelha. Um elemento e outro mais sofisticado no design. E a Ferrari não gostou. Ele teve que tirar a fachada. Até porque eu acho que o Mas a vermelho Bouvet- Ferrari é tipo patenteado, não tem umas porra dessa? Ah, mas e a Coca-Cola? Não, mano, e os caras pegar um salãozinho, sabe? Lá no Cafundó do Brasil. Mas o da boleira também é forte, né? Porque, coitado da tiazinha. E o bolo nem tá nenhuma perfeição, sabe? Pois é, a única coisa que eu, quando eu comecei a achar, era tipo isso, sei lá, tipo, fez o negócio todo distorcido, sabe? Tipo, todo errado. Ou você, tipo, pegar o logo do time lá e, tipo, sacaneando. Aí até acho que faria um certo sentido, porque você tá ali desmerecendo, não sei. Mas, pô, gente, isso não faz o menor sentido. E um bolinho pequeno, né? Você vê que ela nem fez um trabalho milionário aqui. Ela não ganhou nem a multa que ela vai ter que pagar. Ai, ainda bem que ela não usou mascote, viu? Senão ia ficar mais caro ainda. Gente, mas o Davi na Bahia, eu acho que o Davi devia pagar a multa da moça. Ah, com certeza. Se não já fez, né? Se não já fez. É, aí paga de heróizão, né? Não gosta de fazer isso? Paga de heróizão no negócio. Ah, de que eu salvei aqui a lavoura, papapá, eu sou o cara. E tomara que a Mani A produção- garfe muito, muito. Eu tô torcendo muito pra ela garfar uma grana do cara. A produção tá me falando aqui que ele já pagou a grana dela. O que era dela já foi pago. Então não tem mais nada a receber. Agora só falta saber se ele pagou a dívida da boleira, que foi aí, sofreu uma penalidade do Esporte Clube Bahia. É complicado essas coisas de propriedade intelectual. Depois do NFT, parece que tudo foi sublimado e, na verdade, deveriam derrubar todas essas patentes de uma vez. Porque é um absurdo você não poder usar uma cor ou desenhar um sol só porque alguém foi lá e registrou. Cor ainda, gente, a cor da natureza. Ou da Ferrari. Sim. Ou do Ferrari, Tons exatamente. Pantone, né? Bem numerados, bem marcados. Se você usa um tom fora do lugar, eles percebem e multam também. Gente, esse negócio É uma Pantone, ditadura que não tem limite. Vocês já viram essa cartela Pantone? É tipo um rim que custa. É carérrimo. Fiquei chocada com isso. A maioria das agências usa paralelo, né? Cria lá um semic, um hexadecimal, de acordo com as cores Pantones mais famosas. Eu gosto que todo ano tem a cor do ano, né? E aí fica todo mundo em polvorosa tentando descobrir. Esse ano é um tom de pêssego bem claro, que chama Peach Fuzz. Ah, eu adoro. Ai, gente, Eles isso é dão uma nome, bobagem eles dão capitalista. conceito, eles dão tudo. E você nem vê a cor bombando durante o ano. Acho maravilhoso. É, por isso que naquela cena do Diabo Veste Prada, a Miranda Presley fala que o suéter azul da funcionária é do ano tal, porque é a cor do ano tal. Odeio essas coisas também. Acreditando, sabe de cor as cores Pantone de 2010 até 2024. É claro que ela não vai falar. Mas ela sabe, ela vê uma coisa, ela, não, isso daí é a Pantone de 2014, isso aí é não sei o que, Very Perry de 2018. Tipo assim, gente, eu não acredito que esse mundo capitalista conseguiu criar pessoas que saibam esse tipo de coisa. Mas define o Foda-se mundo, a o Pantone. mundo do design, dos produtos, das embalagens.
Até design de interiores, a gente fica num constante, tudo muito prático, reto, simples, industrial, ou um monte de coisa emperiquetada. E aí, dependendo da linha do tempo, por exemplo, você tá na pandemia, aí as casas são mais emperiquetadas. Aí agora as casas estão mais sóbrias, porque as pessoas voltaram a sair de casa. E fica nesse vai e volta sem fim. O que muda são as cores. Maldita, capitalista, vendida. É publicitária, né? Vai esperar o quê de uma pessoa dessa, que podia ter sido jornalista e preferiu ser publicitária? É um vendido do Menina, sistema. o Washington Oliveto foi paraninfo da minha turma, quando eu me formei. E ele faleceu essa semana, né? Da W Brasil, um grande nome. Nunca mais o Brasil vai se destacar no mundo da propaganda também, viu? Foi só naquela época, 80, 90, zerinho e pouco. A maior prova que um publicitário não precisa de estudar publicidade para ser o melhor publicitário do país, né? Olha só, desvalorizando totalmente o curso. É verdade, Oliviero Toscani, um italiano também que fez a campanha da Benetton, ele não tinha formação nenhuma em propaganda. É muito comum, os que se destacam são os que estavam antes daquilo sequer existir, né? Autodidata. Gente, o Washington Oliveto era muito bom. Eu fiquei triste, porque era aquela coisa, né, que trouxe uma coisa atrevida pra publicidade, né? Não era aquela publicidade, eu tenho que me moldar aqui para o meu cliente. Ele era o contrário, ele formava os públicos, né, com as sagacidades. Tipo, ele era muito maneiro. Eu adorava o Washington Oliveto. Fiquei tristona com a E era premiado, né, gente? O cara era premiado, né? Reconhecido, né? As pessoas até gostavam de ver comercial naquela época, né? E frases que pegaram pra sempre, caíram na cultura popular, tipo, o primeiro a gente nunca esquece. Ou o cachorrinho da COFAP. Se hoje todo mundo chama o meu salsichinha Marcelinho de COFAP, é por causa desse homem. Ai, Marcelinho, eu amo. Marcelinho, ele tá na medidinha certa. Ele tem que seguir uma série de exercícios depois que ele castrou. Mas ele Por isso adora. ele tá sempre em atividade agora. Isso, por isso que ele tá sempre correndo, sempre em atividade, em passeios alternados, maravilhoso. É muito fofo. Esse nome Marcelinho é demais, cara. Adoro. Ele tá treinando mini touro, de tanto que ele faz exercício. É a cara dele, eu já tinha escolhido outro nome, mas aí uma amiga colocou Marcelinho, nunca mais saiu na minha cabeça. Nome é assim, né? Querendo ou não, fica aquele que gruda, não o que você queria. Não compre, adote. Mas esse negócio de adotar, eu sempre fico bolado com isso. Oi, eu sou fulaninho, não sei o que. Fala, você vai adotar? Eu vou dar um nome muito sujeito, não sei o que, agora você não sei o que lá. Você sabe que tem gerado polêmicas nesse meio também? As pessoas também reclamam que fica assim, coloca aqui seu dado, seu CPF, seu endereço, quanto você ganha por mês, quanto você tem de patrimônio. E às vezes a pessoa só quer um cachorrinho, se ela visse um cachorrinho no meio da rua, ela pegava e levava pra casa. Sem precisar de pôr seus dados na internet. Parece que adota uma criança, né, mano? Você tem social, vai te fazer uma visita, a gente vai ver se você tem capacidade de ter esse cachorro em casa. Dá sua casa telada. E não é toda cidade que é igual. Mas sabe, não tem muita gente que se arrepende, devolve os bichos, tadinho. Ou abandona. Nossa, isso que me devolvem. Mas Eu não tenho animal por isso, porque, cara, tipo, é uma responsa, é um compromisso que você tem que ter, entendeu? Pra deixar acho mal feio, assim, quem não cuida bem dos seus bichinhos. Porque, pô, sacanagem, vai mal. Bem, tem tanta crueldade contra os animais. Enquanto houver sofrimento animal, terá sofrimento humano. Eu tive só uma vez a oportunidade de ir uma protetora e resgatar o Fred, adotar ele. Ele tem um chipzinho, mas ela não ficou pedindo todos esses dados, não. É uma gracinha. De vez em quando ela manda foto dele bebê, eu mando foto pra ela dele adulto e tá tudo bem. Olha, a gente tá com um cachorro um tempão até hoje, a mulher manda mensagem constantemente. Então você vê que é alguém que resgatou, que mandou o cachorro, deixou alguém adotar o cachorro, mas ela não tem contato pra saber como o cachorro tá. Tipo assim, se alguém pega o cachorro dela lá e o cachorro escapa, ela fica sabendo, sabe? O cachorro fugiu, ou não se adaptou, então também a pessoa que passa o cachorro, a gente também tem essa preocupação, né? Do que vai acontecer com o cachorro. Não necessariamente é o CPF que vai dizer se eu vou cuidar bem do cachorro, não, né? Nem a renda mensal. Exatamente. Não mesmo. E ela também oferece cachorros de vez em quando, espécies maravilhosas, que eu só não pego porque acabei de pegar outro da rua, por acaso. E aí não dá, né? Então eu consigo só receber um de cada vez, pra ir se adaptando um de cada vez. Se eu pegar dois ao mesmo tempo, já começa um problema reclamativo. Peraí, então a família tá maior? Agora são 5. Sempre. Eu peguei o Fred dessa senhora, depois já apareceu o Marcelinho, que é o salsichinho, e o Joca, que é um vira-latão maravilhoso, bem bobo. Só que tinha outros cachorros também, que se eu não tivesse pego eles, eu teria pego um casamento com a senhora, mas não deu. E eu achei o cachorro, por exemplo, porque gato não tem muito, mas tipo, normalmente você pega, né, filhote, você tem surpresinha, né, depois que o cachorro cresce. Então acho mais seguro você pega um adulto, você já sabe também vai ter, temperamento. Eu adoro cachorro velho, cachorro já crescido. E eu também não me importo muito com o tamanho, porque eu sou apaixonado por cachorro grande, porque eu não sabia que eu ia me apaixonar pelo Marcelinho pequenininho. Então ele ficou gigante, mas eu gosto, então tá tudo bem. E cada vez ele arruma uma bola nova que ele acha lá na praia, então eu tô super feliz aqui. Não, também acontece muito de cachorro aparecer precisando, aí não faz diferença se é grande ou pequeno, né? E aí você lance de, fui no canil, tenta pegar um cachorro, não consegui, te exigiram muito, uma hora aparece um cachorro na sua porta e você bota ele pra dentro e cuida, fica com ele, sabe? Toda hora. A gente aqui, o Brasil, né? Toda cidade tem cachorro abandonado na rua, Se né? tá acontecendo com você, é porque é pra você. Mas aqui, vocês viram, moram em Copa, muito prédio, não sei o quê. Às vezes eu fico vendo uns cachorros grandes, sabe? Aí, tadinhos, ficam confinados. Aí tem essa questão também do espaço que eles vão ter, sabe? Aí por isso esse negócio de pequeno grande, quem não tem casa, quintal, é uma questão aí que eu acho que deveria ser levada em conta. E por aí é até proibido levar na praia, né? Então tem que ficar fazendo muito passeio em parques, pracinhas. E mesmo assim o cachorro fica num espaço muito limitado nos apartamentos. E nem tem muito, tipo, se você tem cachorro desses que corre, tipo, galgo. Você não tem lugar pra você andar, sabe, soltar o... Acho que tem, mas é muito pouco, não é muito, assim. Então eles ficam muito confinados. Aí dá pena você ver uns bichão assim grandes, sabe? Aí eles ficam gordos, super pesados, assim, tipo, tristinhos, porque não gastam. Tem uns cachorros que são sinistros, esses de caça, tipo, sabe, bico, não sei, eles são mais de correr, de ser
espalhar por aí. Imagina a vida. Com um rush. Eles precisam muito gastar energia. Eu tenho que marcar horário pra gastar a energia deles. Então é difícil também ficar preso numa casa, aí não tem como gastar, destrói uma coisa, aí o dono já briga. Ai, só Deus sabe o que acontece com esse bicho. É isso mesmo, o cachorro não precisa só de uma casa, ele precisa de atenção, passeio, cuidado, né? Precisa de ter uma energia, precisa de cuidados veterinários, precisa de banho. Tipo assim, nós temos 9 animais, a gente cuida dos animais da hora que acorda, tá, e vai dormir. Isso não às vezes de madrugada, que acorda com um monte de cachorro latindo, gritando, então é o tempo todo. Então só pra dar uma vida de merda pro bicho, então, tipo, nem pega, né? Eu penso assim. É, e também é uma vida triste sem cachorro, mas se for pra deixar ele sozinho a maior parte do dia, é melhor não pegar mesmo. Eu sou muito acostumado com bicho, e já passamos de 1 hora aqui, então eu não sei se eu falo de morte ou de programa de TV. Programa de TV, depois morte no final. Não, morte primeiro, porque sei lá, a gente vai terminar com a morte. Vamos, é legal terminar com a morte. Então tá, a morte é o assim fim. que termina tudo. A morte é o fim sempre. É a morte do integrante do One Direction. A gente não tem idade pra saber quem é essa pessoa, mas ele foi ídolo de adolescentes dos anos 10 e estava em Buenos Aires acompanhando um show de outro colega que era da banda também e pirou, ficou por engano no hotel. Dizem que tinha ali muita violência, muita discussão, também produtos ilícitos para serem consumidos. 2 garotas de programa em pleno Buenos Aires, Argentina, gente. E aí ele se recusou a pagar elas, e aí também teve polícia, e por fim encontraram ele caído do lado de fora. A polícia do mesmo dia do caído do lado de fora e não quis pagar elas? Tudo de na uma mesma vez, tudo sequência? no mesmo dia. E aí tinha os últimos E ela- stories, e todo mundo ficou emocionado. E elas sabiam que ele era do One Direction? E elas eram argentinas? Tem detalhes sobre Elas deviam saber, pela idade que ele deve ter escolhido, ela deve conhecer o que é o One Direction, porque um monte de gente tatua aquele 1D no corpo. E elas não receberam nem adiantamento? Nada? Nada? Nada, não teve AO, e aí elas foram embora, então eu acho que também não teve ação. Ah, não teve o serviço. Por isso que é bom ir em dupla, né? Ah, e receber antes, né? Gente, que babado, eu não sabia desse detalhe, eu só sabia da parte do ilícitos e caiu. Não, mas sabia que da parte que ele tava coringando já, que era os funcionários do hotel, tipo, olha, tem uma pessoa que é muito estranha, que uma das coisas que eu vi ele falava isso. Inclusive a gente teme se ele não tá em risco, porque o cara tava muito alterado, pelo visto. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre discussão? Parece que eu não sei se eu li alguma coisa de alguém falando que ouviu discussão no apartamento, mas que depois foi ver ele tava sozinho. Então que discussão seria essa? Consigo mesmo? Acho que é as primas Ou com as antes de ir garotas? embora, né? As prima, Bebel. Gente, que nem a história do Ronalducho, vocês lembram? Ele com a camisa do Flamengo? Ai, gente, eu rio, mas é meio triste, porque todas as amigas tiveram fins trágicos. Mas o cara sai com 3 moças e ele não quer pagar? Aí ele acha que vai dar o quê? Não vai dar manchete do jornal no dia seguinte? Enfim. E o que fez sucesso foram fotos do quarto do hotel que vazaram e fotos das tatuagens no corpo dele, que as pessoas começaram a tentar ligar um ponto e criar uma teoria conspiratória. Mas a Mia Khalifa, pornstar, socialista, comunista, diz que é muito engraçado as pessoas ficarem atrás da tatuagem dele e não dá a mínima para as crianças em Gaza. Parabéns pra Mia Khalifa, uma das vozes mais lúcidas e respeitadas do momento. Mia Khalifa, parabéns. Um beijo. Não é maravilhosa? Isso me lembra outra coisa. Peguei no ar aqui. Você viu aquele vídeo do Maguila falando sobre homossexualidade no programa de TV em 1992? Homossexualismo, por favor, corrija isso pra não ter mimimi depois. Ele tava falando sobre homossexualismo. É que naquela época falavam homossexualismo, mas esse sufixo pesado, né? caiu em desuso, porque os ismos Não é pesado? são doença, tipo fascismo, nazismo. Bolsonarismo. E aí falam homossexualidade, porque não existe cura para aquilo que não é doença. Eu achei aquele vídeo genial, uma pérola da cultura brasileira. Ou do Maguila? Sim. Pois é, gente, eu do não tenho como Maguila. dar play agora. Faz aí ó, o resumão. É legal ou é melhor eu nem dar o play? Ele arrasou, ele dá uma aula dentro do entendimento dele. E aí ele até cita o filho dele, que tinha 5 anos na época. Filho
filho esse que veio se assumir gay depois de crescido. Então ele fala que isso é um dom. Olha só, eu tenho um dom, acredita, amiga? E as pessoas nascem com esse dom. O dom de ser viado. Se um viado tá beijando outro viado, é porque o viado gosta de viado, entendeu? Nasceu com o dom de ser viado. É um dom mesmo. Eles estão se beijando porque eles são viados. O que você diria pro seu filho se ele visse dois homens se beijando? Eu diria lá, meu filho, ó, o viado beijando outro viado. Eles têm o dom. É, eles têm o dom. Foi sensacional. Imagina isso. Tá no varal aí, ó. Tá no varal aí o vídeo, Bel. Imagina na TV aberta de 92. Quantas janelas light o Maguila abriu para milhares de pessoas confusas que estavam em fase de crescimento. Olha, Crê, eu louvei esse vídeo. Eu sei que muita gente deve ter problematizado, até porque tem aí o sufixo ismo, e é um homem bem simples falando, e a gente vive na era da problematização, né? Que também é justo, né? Rever esses conceitos, essa forma de tratar e lidar com esses assuntos. Mas eu achei uma pérola por ser 1992. A gente era criança, mano, e já tinha esse homem aí, tipo, o homem mais forte da época, falando dessa forma, né? Pois é, já tinha muita coisa avançada, né? Como, por exemplo, personagens dos Trapalhões, ou na Praça é Nossa, ou em outros programas de TV, como Clodovil, ali naquele programa que ele tinha com a Marta. E a gente não tinha muito acesso. Tem uma coisa que as pessoas costumam problematizar, mas eu acho um hino, que é a música Robocop gay. Eu não acho ela nem um pouco ofensiva, e eu não tenho culpa se agora 99% das gays estão viciadas em academia. Quando você era criança, alguém usou essa música pra te ofender? Jamais, imagina. Era uma música muito inclusiva. Eu tinha uma banda, né? Eu acho que até tocava na banda. Usavam cabeleira do Zezé? Não, essa não. Mas tocava nas matinês do carnaval. E nem Mato Grosso eles usavam pra tentar te ofender? Olha, se eles tentaram me ofender, eu nem percebi. Eu sou muito desligada, tô pensando em outras coisas, vivendo multiversos dentro da minha cabeça. Então nem deu certo. Ai, ai. Ela não percebe. Se não tiver alguém perto pra falar, não, isso foi uma ofensa, não foi um elogio. Ela não percebe. Ah, e teve uma vez que nomearam 7 anões da sala e eu fiquei com um dengoso. Então aí já tinha um pezinho, né? Porque o dengoso é homossexualizado? Eu não sei, eu dormia muito. Não, mas era soneca. É, aí, ó, tá vendo? Aí seria o soneca, não o dengoso. Então, acharam Esse alguma coisa dengoso deve de ser um gay. dengo aí, uma coisa mais floreada, que eles já percebiam, e nem eu percebia. Mamãe já sabia. Ai, gente, agora eu fiquei na coisa se o dengoso é gay. Puta merda. Não, nenhum deles são gays, porque é uma produção da Disney, não tem nada gay na Disney. Meu Deus do céu. Ai, Eu só alguns fico vilões, imaginando o né? tanto de chiado. Os vilões. O tanto de chiado que a edição vai colocar no meio dessas frases, porque é um monte de coisa desconexa. Os vilões da Disney costumam ser afeminados. Do Rei Leão até a Princesa. Ai, claro que não. Os príncipes é que são. E, O Rei Leão, Scar, e Malvadão. as pessoas que não são brancas, elas costumam se transformar em fantasma, em animal. Elas não costumam ficar na forma humana o programa todo. Tipo, a nova onda do Imperador, eles viram um lhama. O Aladdin, em algum momento, se transformou num macaco. E são todos personagens de outro mundo. Rei Leão, todos são animais, por exemplo. Então, as pessoas questionam, né? Hoje em dia, a antena da problematização está hasteada. Mas você acha que essa tentativa de vilanizar os gays através dos personagens da Disney funcionou? Porque aqui da minha ótica de brasileiro, quando a gente estava falando aqui de já existia isso nos anos 80, ou da fala do Maguila em 92, eu estava pensando em personagens de humor, não estava pensando em vilões. Então será que a Disney, enquanto vendia vilões, o Brasil vendia bichas engraçadas, chacota? Eu acho que funcionou no sentido de cuidado com a gay, não mexe com a gay, você não sabe do que uma bicha é capaz. Então, tipo, elas são das vilãs. Eu tinha até a bruxa da Branca de Neve numa camiseta, e aí as pessoas já não mexiam. Cuidado. Agora, aqui pro lado do humor, a gente vê esse arquétipo dos Trapalhões na final do Global All Stars 9.
Didi, Dé, Mussum e Zacarias. Não acredito que você falou isso. Ainda bem que a gente não falou isso lá no Global All Stars. Você viu, Bel, a foto das 4 finalistas? Não tá? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias do Global? 4 finalistas. Bem trapalhões. Ai, ai. Gente, mas peraí. E a educação do cu? Vocês viram isso? É verdade, já falou até da morte aí, ó, pulou a TV, falou da morte, agora tem que falar desse babado da educação do cu, porque polemizou isso aí agora à Gente, noite. daí eu fui No ver. Instagram só falam do cu, o que é Pois isso? é, não, aí eu tava vendo, não sei o quê, porque aí vai já dá munição pros outros falarem. Daí eu tava vendo vários comentários, achando, do jeito que as pessoas estavam falando, que era uma coisa super desnecessária e, tipo, do nada, sabe? Pô, daí eu vi o vídeo. Cara, aí eu vi o vídeo. É um recorte que você não sabe de onde que aquilo veio, sabe? E dentro de um certo contexto, aquilo até faria sentido. Não é uma coisa... Eu achei que foi meio muito barulho por nada, sabia? E as pessoas não estão preparadas da educação do cu, entendeu? Foi meio... No fim das contas, eu acho que são as pessoas bem reacionárias com aceitar corpas diferentes diversas, sabe? No meio acadêmico, porque quando eu vi o vídeo eu achei que estavam pegando pesado. E é impressionante que quando esse tipo de coisa chega até nós, não sei se é porque a gente segue aí página de esquerda, mas a gente vê isso vindo da esquerda, né? Eu entrei no Instagram agora há pouco e vi uma página de esquerda que eu sigo falando sobre isso e falando, a esquerda precisa melhorar a comunicação. E aí embaixo, olha o que a esquerda faz. E aí veio essa notícia aí desse negócio da universidade. Mas nos comentários estava todo mundo falando, calma lá, ainda nem sabe o que é. E é engraçado porque é um fogo amigo, né? É muito maluco isso. Muito maluco. Porque é a gente que fica divulgando, a gente que fica igual o INE Nacionale, como que foi? Qual que foi a palavra? Dos filhos desse solo. Filhos, dos filhos. Aí, assim, eu vi o pessoal da esquerda reclamando, o identitarismo, onde já se viu fazer isso com o hino? E tipo assim, Mona, uma letrinha tá te incomodando tanto e você não fala nada sobre o genocídio em Gaza. Tipo, será que é mesmo a sua cabeça que pensa isso? Ou você tá indo com a boiada igual uma pessoa de direita que você critica o tempo todo? E assim, tipo, isso te incomoda tanto, você não sabe nem cantar o hino, você canta soles mãe. Então que diferença faz? É filhas e é soles, sabe? Fica de boa, você já não sabe cantar o hino. É verdade, parte do princípio que tem muita gente que é de direita, mas acha que é de esquerda, e muita gente que é de esquerda, que acha que é de direita. Então aí cria essa grande confusão, e as pessoas acabam sendo instrumentalizadas, né, quando elas criticam, principalmente. Agora sim, universidade, a gente já sabe que não tem criança lá, criança na faculdade, só se for um aluno super inteligente, né? E aí era uma pessoa já famosa por falar sobre sexo, era um evento sobre sexualidade, só tinham adultos presentes. E aí começaram a problematizar, se escandalizar. Eu acho que tá faltando assunto para eles. Pelo visto, ignorar faixa de Gaza, tá fazendo as pessoas falar mais sobre como que se educa com outras partes do corpo. Não, e avisar também para suspender qualquer pesquisa que esteja relacionada ao reto. Porque quando fala do cu, pronto, acabou o mundo. Então somos tudo, menos um cu. Ninguém pode ter cu. Então não vamos tratar nem doenças do reto mais, porque está incomodando a sociedade. Não coloquem o cu na história. Só se for a tatuagem do cu da Anitta. Essa interessa a todo mundo. E junta também, porque ela cantou um funk, sabe? Acho que junta uma coisa de estigmatizar, sabe? O que eu senti falta foi de um contexto. Era muito ataque, sabe? E, peraí, vamos entender o que tava rolando ali? Achei bem bizarro, sabe? As pessoas são muito caretas. E se for um espetáculo montado pra gerar um auê, pra dizer que foi alguém de um determinado campo que fez uma coisa, quando na verdade nem foi aquela coisa. E aí a gente já espalhou a pólvora ali, o fogo ali, o negócio que nem precisava e que partiu da gente, né? A gente mesmo deu munição. Quando a gente faz um post falando, pra que cantar filhas no hino nacional, está dando munição pra direita. Não estaria dando se eu mesmo não estivesse aqui repercutindo. Então, o primeiro que tá... É igual o lance Marçal aí nos últimos dias. Eu nem falava esse nome, mas todo mundo, qualquer coisa que o Marçal fazia, irritava, virava ali, hashtag milhões de visualizações.
e não sei o quê. Mas porque até a esquerda ficava falando dele, sabe? Por que não tá falando sobre as propostas boas do candidato que você tá apoiando? Tá aí caindo nessa velha tática de marketing e de dissociação da realidade que eles fazem com a nossa mente em épocas políticas e a gente, tipo, já nem sabe mais, sabe? O que é verdade, o que é mentira. E nós somos os primeiros, os que acham que tem discernimento são os primeiros a espalhar esse tipo de coisa e fazer parte dessa grande manada, né? Mona, você vê que tá indo com a maioria, já se afasta, fala, não, peraí, deve ter alguma coisa errada, eu não sou desses. Gente, esse dos filhos... Gente, pois é, umas coisas que, tipo, é pra você rir, sabe? Não é pra você levar a sério. A mulher super desafinada... Gente, eu achei aquele vídeo hilário. Ela tá tão desafinada que você nem entende o que a mulher tá falando, sabe? Pelo amor de Deus. E aí, tipo, exatamente, aí começaram a botar culpa. Ah, não, ela que é a culpada, ela que mandou ali no freestyle, ninguém sabia. Pô, deixa cantar do jeito que é. Essas coisas de patriotismo também me irritam. É muito comum no pessoal conjugar pronomes não binários. Eles falam bem-vindes, todes, o tempo todo, e é uma coisa do branding deles que eles fazem questão. Então, mas é uma coisa que de repente tá incomodando mais do que o genocídio em Gaza, sabe? Milhares de pessoas mortas, é um verdadeiro genocídio que tá acontecendo. Ou incomodando mais do que as políticas públicas que não aconteceram, ou o descaso que aconteceu nos últimos 4 anos de Brasil. Não tinha gênero neutro nos últimos 4 anos, mas morreram mais de 400 mil pessoas na pandemia que poderiam ter sido salvas. Isso não é mentira, não é ilusão. E às vezes 400 mil mortes não te sensibilizam tanto quanto o gênero neutro, sabe? E aí você começa a discriminar, às vezes até os próprios gays fazem isso. Começa a discriminar um assunto, porque é a militância, porque é os não binários, porque os todes, e até as gays fazem isso, sabe? E é uma coisa tão desnecessária só pra confirmar pra dizer que tem uma opinião, ou que é diferentona, ou pra fazer parte de alguma maioria. É muito maluco isso. Quando eu vejo os meus amigos gays mais velhos, aí os cinquentões, falando mal do todes, bom dia, primeiramente todes não existe, sabe? Por uma questão gramatical, ou só pra querer causar, ou dizer, eu não preciso dessa frescura. Eu acho muito ruim isso. Pois é, não quer, não usa, né? Simples assim. Eu penso que se incomoda o gado, aí que eu vou usar mesmo. Porque eles vivem pra isso, né? Eles votam contra si mesmos só pra irritar os petistas, como eles dizem, pra não usar termos piores. E as pessoas ficam muito loucas na eleição. Eu vi até paulista falando assim na internet, não se envolvam, deixa esse assunto com a gente, como se engajamento fosse nada. Mas, gente, As pessoas... essa semana aí deu um prêmio Nobel da Paz? Da Paz? Da Economia? Não sei. É um prêmio Nobel desse aí, que é uma dupla. E aí falando das desigualdades, por que uma cidade que é tipo fronteira, México e Estados Unidos? Na parte mexicana é uma tristeza, na parte americana é aquela prosperidade. Falando das desigualdades, não sei o quê, eles falam umas coisas como o mundo devia repensar certas coisas, e que a democracia, inclusive, ela abraça as opiniões opostas e diferentes, isso faz parte do jogo. E uma das coisas que eles falaram era, fujam das redes sociais que só servem pra polarizar, que é na polarização que elas, sabe, nessas incitações de conflito. Então a dica dos caras do Nobel era, tipo, a gente sair desse mundinho. Achei interessante. Porque você só vê pessoas que concordam com você, né? Fica preso na bolha e acaba tendo uma visão distorcida do resto do mundo. Porque eu acho que as redes, exatamente, elas te entregam o que você concorda e o que você odeia, que é pra te irritar e você, sabe, ir lá, comentar, não sei o quê, retweetar, papapá. Então eles realmente vivem desses conflitos, né? Porque eles não te oferecem uma coisa neutra. Ou é a favor ou é contra. Ou pra te insultar, pra te ofender, pra te mexer nesse lado, ou pra te dar um docinho ali, um petisquinho do que você gosta. E essas discussões sérias, sabe? Eu acho que fazer isso em rede social não é lugar pra isso. Primeiro porque fica esse bando de militantes de sofá, ou de celular. Porque na prática, e aí? Tu tá lá na frente? Tu tá lá nos black bloc, ou nas vanguardas, ou nas linhas de luta? Não estão. Então eu acho estranho. Revolucionário de internet, né? Eu entendo. E falando nisso, também teve um evento no Foro de São Paulo, que o PT, um dos maiores partidos de esquerda da América Latina, reconheceu a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela.
Muita gente ficou revoltada com isso. Mas, Mona, tem tanta incoerência em não reconhecer a eleição do Maduro, porque, na verdade, assim, isso não cabe a nós, né? Porque a autodeterminação dos povos, isso cabe a cada um dos povos. Tá na Constituição, inclusive, que nenhum povo pode interferir na autodeterminação de outro povo. No caso, só tava o Brasil e a Colômbia aí segurando para ter uma conversa, um esquema, um acordo de paz, uma conciliação, que eu não sei que conciliação seria feita se o opositor já tá na Espanha, né? Ele já se refugiou para a Espanha, porque ele nunca pôde apresentar as provas que ele tinha de que ele tinha ganho, né? Quando ele foi convocado para isso, ele se negou aí por 2, 3 vezes, até que lançaram lá uma medida de prisão, né? De apreensão para que ele levasse essas provas. Ele não quis fazer isso, então ele pediu um asilo lá para a Espanha, o governo resolveu dar uma brecha e deixar ele embora, e assim foi feito. Então, assim, não ficou provado de que os opositores ganharam, né? Aí virou esse discurso, essa coisa que de repente a Venezuela também virou o país mais importante do mundo, todo mundo se metendo nisso. O Lula e o colombiano aí meio que se isentaram, enquanto que o México, desde o início, falou que reconhecia, né? Porque na verdade quem tem que reconhecer é o Conselho Nacional Eleitoral de cada país, assim como no Brasil também a gente tem um Tribunal Superior Eleitoral, né? Que define as nossas eleições, não é a opinião de outro país que decide quem ganhou, quem perdeu a eleição do Brasil. E aí ficou essa bananosa, até hoje, de fato, o Lula não falou nada claro sobre isso, mas porque também jogaram um peso muito grande em cima dele, né? Como o maior líder da América Latina e como já amigo da Venezuela, amigo de Cuba e desses países de esquerda, ele acabou tendo que dar meio que um passo atrás e acho que para não criar problemas aqui no país, né? E acabou o negócio ficando maior do que deveria ficar. Ficaram esperando mais ainda dele, ele acabou não fazendo, que bom que o partido reconheceu, mas você veja o que não é o karma, né? Porque agora o Petro tá passando por um processo de lawfare lá na Colômbia, a justiça tá tentando tirar o cargo dele por uma irregularidade na campanha de 2 anos atrás, e é o Conselho Eleitoral, que nem tem poder de justiça, de fiscalização, que tá movendo uma ação contra ele, e eles só podem fazer denúncias e não mover ações, e eles estão fazendo todo um processo irregular para poder derrubar o Petro, né, que é o primeiro governo de esquerda que a Colômbia tem. Então, e quem estava se negando a reconhecer a eleição do Maduro, né, que está muito bem com o Conselho Eleitoral do próprio país. Então, no final das contas, a gente acaba recebendo um karma que não é muito bom, né? Então, acho que o Lula acabou falhando nisso aí, de se afastar dessa esquerda mais profunda da América Latina. Mas o partido reconheceu, é isso que importa. E reconhecendo ou não reconhecendo, o Maduro vai governar até 2031. É isso que vai acontecer e pronto. Pode sair caro, né? Porque agora o Gustavo Petro tá pedindo ajuda. Amanhã a gente não sabe, né? Essas pessoas já conseguiram até deter Lula naquelas eleições de 2018. Então eles são capazes de tudo e a gente precisa de fazer a retaguarda uns dos outros entre irmãos latinos. E um detalhe, quando a Dilma sofreu o golpe, quando o Lula foi preso, a Venezuela não deixou de estar do lado deles, mesmo quando eles foram marginalizados aqui, porque afinal de contas é a esquerda, né? São países diferentes, mas é a esquerda da América Latina, então eles nunca deixaram de apoiar, nem mesmo a Dilma, nem mesmo o Lula, e quem assiste Telesur sabe o quanto eles tratam o Brasil com carinho, né? Principalmente agora com o governo de esquerda, então para eles deve ser uma decepção muito grande esse afastamento do Lula, acho que eles esperavam mais, até porque eles já tinham enviado carta de pedido de entrada no BRICS, né? E eles veem o Brasil como uma grande representação no BRICS, e aí você vê como o Brasil perdeu representatividade no BRICS por ficar frouxo nesse momento, né? Assim como quando teve esse Conselho de Segurança da ONU, que podia falar mais fortemente contra o genocídio da Palestina, também abriu mão de se envolver na questão da Venezuela, enquanto que a Rússia e a China, e até mesmo a Índia, rapidamente reconheceram a eleição e reconheceram que vão continuar tendo parceria e continuam fazendo os acordos que tem que fazer. Então acaba que o Brasil perde até notoriedade aí no BRICS fazendo esse tipo de coisa, né? Deveria tomar mais força desse tipo de ação, eu acredito. Foda-se a direita, sabe? A direita do meu país não vai gostar se eu apoiar a eleição do Maduro.
Maduro. Foda-se a direita. Que poder tem a direita aqui no país? Quem tá governando é a esquerda. A gente tem que ficar quieto quando tá governando a direita e quando tá governando a esquerda também. Sabe? É sempre com a tutela deles. Então a gente é o quê? É bosta até hoje. É escravo deles até hoje. Vivemos sobre um golpe de direita até hoje. 64 e dura até hoje. É revoltante. E detalhe, se o exército brasileiro não deixa, o Lula não governa. E lá na Venezuela, o Maduro tem o exército nas mãos dele, assim como o Kim Jong-un tem na Coreia do Norte. Assim como o Putin tem na Rússia. Que são estados que estão tomando partido, né? Agora que estão expandindo o genocídio para além da Palestina e já estão chegando aí no Líbano, na Cisjordânia, no Irã, Iraque. Eles querem expandir até o Catar, né? Até o sul da Turquia. Eles não vão parar. Eles querem até as pirâmides do Egito, gente. Então, mas será que se eles tentarem expandir para os Emirados Árabes ou para o Catar, esses países vão deixar de ser lambe-saco de Israel? Porque eles não se manifestam, mesmo eles sendo da Irmandade Islâmica, eles ficam numa posição neutra até que mexam com eles. Por enquanto, eles deixam ali Irã, Líbano, esses países mais radicais, né, entre aspas, fazerem a comissão de frente e tomar bomba e bala por eles, porque eles têm lá os negócios deles com os Estados Unidos, a coisa toda do petróleo, ou mesmo com Israel. Será que eles vão se indispor com Israel se a água bater na bunda? Pois é, parece que ninguém quer se indispor, porque é grana. Cara, é muito nojento. É muito nojento. É, quando eu ouço que Egito, Catar, Emirados Árabes, aquele outro que tá no BRICS também, que não é Emirados Árabes, Arábia Saudita, que todos esses não se manifestam, ao máximo que eles se manifestam é que eles querem paz na região e que todos devem viver em harmonia. Mas eles não se manifestam tão profundamente, pelo menos acho que não na questão de dar força para exércitos, para fazerem alguma defesa ali dos territórios atacados, acho que nada disso. Até porque eles vendem pra gente uma ideia de que todos esses rebeldes aí do Líbano, né, o Hezbollah, ou até o Hamas, né, eles vendem pra gente a ideia de que são todos terroristas, né, eles não são uma resistência, né, eles são terroristas, eles merecem ser selvagens, né, destruíram museus, artefatos dos fenícios que tinham valor inestimável, já destruíram tudo, eles estão apagando a história. E a gente vai ver quanto que vai custar caro isso depois, né? Quando eles acabarem aí de completar todo o território que eles querem, se vai custar muito caro pro Egito, pra Síria e tantos outros. E o Catar tem a passabilidade, né? Catar, Emirados Árabes, né? Tem o lance ali de Dubai, que só tem gente ali que comete rara no próprio país e foge pra Dubai. Porque pra mim Dubai é a terra do pecado no Oriente Médio, né? Eu tava assistindo 90 Dias pra Casar, a versão Dubai. Bel, olha, a gente tem que um dia abrir um space só pra falar do 90 Dias não, do Casamento às Cegas. Casamento às Cegas, Habib. Bel, acho que provavelmente gravaram em Dubai. Uma veio do Marrocos, a outra do Egito, o outro é da Síria. Bel, não tem beijinho no rosto, não tem nada, só ali a conversinha atrás do mulher, o que os homens pensam das mulheres e o que eles esperam delas. Não é nada menos do que seja um tapete pra eu te pisar o resto da vida. É um assunto, a gente ia ficar aqui até amanhã. Quem casa eles ali é o Sheik, né? E outro país que eu acho que se manifesta bem é Iêmen, que já pegou navio, já derrubou, não deixa eles passarem pelo Mar Vermelho e não cede. Mas o Iêmen também não passa por uns conflitos bizarros há anos? Sim, mas pessoas de estados que não existem nenhuma vai passar por ali. Mas eles avisaram que não eram para usar, que os barcos que estão indo ali no sentido de Israel e usando o mar, que eles iam atacar sim. Gente, eu vi uma imagem na Spam TV essa semana de uma ação que eles fizeram sobrevoando, invadindo um porta-aviões, um navio imenso desse, não sei se era americano, europeu, que estava indo para Israel. Eles chegam de helicóptero, são os guerrilheiros do Iêmen. Eu não lembro o nome deles agora, porque também seria muito, né, eu saber. Mas você vê a ação cinematográfica, eles descem de helicóptero com as armas assim, e tomam o navio pra eles, sabe? Tem os outros que eles estão só jogando bomba mesmo pra não prosseguir a entrada ali, né? Pelo mar, que eu não sei nem que mar que é. É o Mar Vermelho. E eles já avisaram que não era, que Israel, e que enquanto
enquanto eles mantivessem o genocídio do povo palestino, eles não iam poder usar o negócio ali, que eles iam atacar. Então eles estão atacando. E não estão revidando. Israel não revidou mais com o Iêmen. Levou do Irã, mas deu no Líbano. Isso é que é engraçado. E não teve coragem também de revidar no Irã até agora. Então não entendo. Parece que só uma coisa assim, tipo, vamos criar um caos na região toda, sabe? Definir um limite aqui. Mas a gente vai batendo, tipo, não vamos bater em quem bateu na gente. A gente bate no outro, vai criando um caos generalizado, sabe? É a indústria das armas aí, fazendo a festa. Pra mim é totalmente, sabe? É o capitalismo na pior forma. E essa história que mataram o líder do Hamas, ou a pessoa que eles acreditam ser o líder do Hamas. Essa foi confirmada hoje, eu vi na Spam TV, realmente. Mas morreu com honra, né? Porque eles tinham áudios, vídeos dele falando que pra eles seria uma honra morrer. Aliás, né, eles têm muito essa coisa, né, do mártir, né? É a vida toda se preparando pra isso, né? Até porque eles nasceram nesse caos, né, com um invasor, né, na terra deles, né? Eles já estão, além das guerras internas, dos problemas todos e do lance aí, as primaveras todas que eles passaram aí ultimamente em alguns países, que também a Bel tava falando aí de rede social, mas a rede social não é só essa coisa inocente de xinga um aqui, faz bullying com o outro ali, né? Até a primavera árabe, as redes sociais permeiam até por isso, né? Por movimentos que as pessoas achavam que estavam fazendo um movimento em prol da democracia num determinado país. Na verdade, elas estavam sendo manipuladas por uma mídia social que fazia elas terem uma coragem de fazer uma coisa antissistêmica, e depois elas foram entregues para um caos muito maior do que a suposta ditadura que elas viveram, né? Porque a democracia não chegou, aí quem tomou o poder acabou sendo o exército, né? As pessoas ainda mais, né? Ainda piores do que o governo que eles tinham, né? Acho que isso aconteceu na primavera ali, quando surgiu no Egito. Acho que isso deve ter acontecido com eles. Aconteceu até na Ásia, né? E até na Ucrânia, no Winter on Fire da Crimeia ali. E foram movimentadas pelas redes sociais. Eu tava ouvindo um caso aqui no Brasil, foi em julho de 2013, por exemplo. Os 20 centavos, né? Sempre saiu pela culatra. Até o de Myanmar, né? Parece que até o golpe de Myanmar tem um envolvimento aí também das redes sociais. Tem aquele lance que tem a menina dançando, ensinando uma dança ali na rua, de repente aparecem os tanques. Então tudo isso tem uma orquestração, uma utilização da mídia social para o lance aí da Venezuela também recentemente, com o ataque à democracia, não aceitação da derrota nas eleições, dizer que é fraude, eu tenho a prova, você não tem a prova, e isso tudo também saiu muito das redes sociais, né? Dizem que tinha dinheiro da Argentina, que o Milei tirou dinheiro do banco da Argentina para investir, sei lá, 100 milhões, 100 bilhões, sei lá, em comunicação digital para derrubar o governo da Venezuela. Tanto é que ele entregou como fala, gente? A embaixada, ele entregou a embaixada assim que o Maduro ganhou, ele não aceitou, sabe? Eles abandonaram a embaixada lá e criaram um caos diplomático, porque eles não aceitaram a derrota. Então tem muitos países que investem muito dinheiro para destruir a paz em outros países, por incrível que pareça. E é só aqui pela internet, nem precisa de armas, não é? Israel tá usando uma tática até arcaica. E a coincidência é que quem assume em seguida nunca é uma pessoa mente aberta pra frentex, jovial, liberal. É sempre mais tradicionalista, mais ultra-religioso, mais Deus, pátria e família, aquela coisa. Gente, sabe qual que era a denúncia da presidente de Myanmar? Ela era, acho que, de tendência progressista. A denúncia contra ela foi uma compra de um rádio relógio, um rádio mini system, comprado em outro país. Essa era a denúncia contra ela. Igual o Elba aqui no Brasil, né? Na época do Collor tinha um Elba. É esse o problema. O crime da pessoa, eles inventam isso, sabe? Igual o caso do Petro. Eles estão tentando tirar o cara da presidência por um crime que ele teria cometido durante a campanha eleitoral há 2 anos atrás. E agora é que eles estão denunciando, sendo que ele tem foro, né? Ele nem deveria estar sendo processado. Ele está no governo agora. Eles só estão querendo mover um processo ali para tentar diminuir a popularidade dele, né? Abalar, criar um lawfare ali em torno dele. Talvez até evitar que ele concorra a novas eleições, né? Tornar ele inelegível, uma coisa assim, né? Um suposto crime igual a pedalada da Dilma. Gente, eu tô super triste. Eu não sabia que tava rolando essa parada do Petro. E, porra, que merda, sabe? Que tristeza. Esse da Dilma tem um documentário, acho que se chama O Processo, que é maravilhoso. Porque uma das coisas loucas que eu vendo esse documentário é que ao longo do processo é totalmente desvirtuado. Ela foi lá, tipo, teoricamente, pelas pedaladas fiscais
fiscais, né? Só que no fim, as pedaladas já estavam esquecidas, sabe? Neguinho já começa... Então que tudo é uma cortina de fumaça, essas guerras também, esses motivos, que nunca são hoje motivos reais, sabe? E isso me dá uma agonia, porque fica nessa disputa aí dos poderosos e a população que se fode, sabe? No caso da Venezuela também. Eu acho que essas coisas são super desconectadas com realmente uma preocupação com o bem-estar da população. É um jogo de poder aí muito, muito estranho. Midiático. Porque na verdade eu fico, cara, isso tudo é realmente pela população? Não é. É pelo poder, né? Basicamente pelo poder. Não é pra salvar ninguém, né? E quem acaba pagando por tudo isso são justamente as pessoas comuns, as mais pobres, né? As iludidas, as que compram o discurso da maioria, as que vão pela emoção, votam pelo estômago, né? E aí acreditam em tudo que lê na internet, ou acha que sabe de uma verdade que ninguém sabe. Eu tenho um grupo de WhatsApp ali de teoria da conspiração e a pessoa começa a achar que ela é a fodona, né? E tudo isso vai tudo no cu dela, né? Volta maior ainda no próprio rabo dela. Ai, você não viu a outra que tacou fogo no cinema porque a Lady Gaga não veio pro Brasil? Tem maluco pra tudo. O presidente da França, por exemplo, Macron, ele promete lutar muito para que a série Emily em Paris não se mude para Roma. Parece que deu a entender isso no final dessa temporada. E o prefeito de Roma falou para ele se preocupar com coisas mais urgentes. O Macron já não era para ter reconhecido a vitória de outra pessoa? Ele fez um acordo ali com a esquerda na eleição, né, para formar maioria, formou maioria, parece que ele teria que passar o cargo ali para alguém de esquerda, e ele não aceitou, ia ser feito um acordo que ele também não aceitou, e aí no final acabou que virou um impasse, e ele seria alguém que está no cargo, acho que já além do que era para estar, né. Parece que ele fez um acordo que favoreceu ele, mas ele não quer ir embora. Uma coisa assim, eu não entendo, porque eu não entendo como a democracia deles não é igual a nossa, né, ali tem uma coisa do primeiro-ministro, né, uma formação diferente. A democracia do sul global não se compara com a democracia do norte global. Nem sei se existe democracia, né, esse jogo, o jogo deles, que nem assim, a gente joga dama, eles jogam xadrez, sabe assim, o deles é diferente, as regras são outras, mas eu não sei jogar. Aí é complicado, e às vezes a gente nem quer jogar, né? Eu acho que eu não seria o melhor presidente do mundo, mas nem por isso eu tô aloprando, bagunçando a eleição, falando um monte de merda por aí com esses candidatos. Mas me fala uma coisa, essa série é famosa? Você conhece? A Bel, você conhece essa série? Os jovens gostam muito. É comédia romântica, uma americana em Paris, aquela coisa bem clichê. Gente, você pode ter Rock in Rio, Lisboa, por que não pode ter Emily em Roma? Nada a ver. Vocês acham que ela quer ir embora de Paris depois da abertura dos Jogos Olímpicos? A decepção, isso? Com a arte de Paris? Então, ele ainda não se explicou, né? Sobre aquela pataquada dos Jogos Olímpicos. Aquela Santa Ceia, aquelas, né? Aquelas que fala de teoria da conspiração e ela vem aqui e fala aquela Santa Ceia em Paris. Ai, meu Deus, é Dionísio. Não fala Santa Ceia que as pessoas passam mal. Mas olha, falando em política, aconteceu uma coisa bem bacana essa semana, que foi a explosão da estrada que liga a Coreia do Norte à Coreia do Sul, né? A Seul, pelo governo de Kim Jong-un. Eu achei que ele ia subir um muro, que ia ser uma muralha. Não, foi explosão de tudo. Agora tem um abismo, ninguém mais passa de um lado pro outro. Me parece que partiu de uma agressão da Coreia do Sul, né? Através de drones, eles estavam fazendo propaganda da Coreia do Sul no território aéreo, no espaço aéreo da Coreia do Norte. E para a Coreia do Norte, para o acordo que eles têm ali, do armistício, eu acho tão bonita essa palavra, eles têm aquele acordo ali que não é uma guerra que nunca acaba, mas cessou, né? Então esse tipo de coisa é considerado uma agressão de guerra. E como Kim Jong-un é uma pessoa que não tem negócio de ficar conversando, esperando ninguém reconhecer a eleição, ou que se o Lula é a favor ou contra, onde fica a Venezuela, ele não vive nesse mundo, ele vive em outro mundo, né? Aí então ele mandou explodir a estrada, porque é assim que ele responde à agressão de guerra. Drone no meu espaço aéreo, eu explodo a estrada. E criou-se uma situação diplomática, né? Mais uma delas com a Coreia do Norte, maravilhosa Coreia do Norte, um dos únicos países livres do mundo. Eu já acho incrível eles não ficarem forçando a reunificação. Aí quer reclamar de mais o quê? Eu acho ótima a ótica dele, que ele fala que a Coreia do Sul está sequestrada pelos Estados Unidos, que um dia ele vai reunificar as Coreias. Na verdade,
eles são a Coreia, né? Só existe Maravilhoso. uma Coreia. É isso. Beijo, Kim Jong. Ai, gente, temos por hoje. Eu ia falar da série da Marisa Hort, mas nem cabe. É que eu gostei tanto de ver a Marisa Hort. Ela tá fora da Globo, né? É no HBO Max. Que série? Mas a série parece coisa da Globo, Bel. Eu acredito nela, gosta, ela é generosa. Conta que série, conta. Ai, é bem leve, aguado e fácil de se ver. Nessa série, ela faz a personagem Betty, chama Body by Betty. E ela é uma mulher fitness dos anos 80, que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, é claro. E aí agora ela passa pela gentrificação, porque aparecem aquelas academias chiques do outro lado da rua, e ela tem uma academia bem caindo aos pedaços. Então ela tem que juntar com um estúdio de yoga do ex-marido, que é interpretado por Diogo Vilela. Então parece que você tá vendo Toma Lá da Cá. Adoro. Aí vira uma comedinha da Globo. Do nada parece que tá assistindo aquelas comédias da Globo, sabe? Bem nada a ver, assim. Agora já tem até uma estátua de Buda que mexe a boca e fala com o Diogo Vilela. Aí você fala, nossa, o que eu estou vendo? Bambu lá? É super básico. Toma Lá da Cá? Você precisa Sai de assistir baixo? alguma coisa leve pra comer, pra não ficar indigesto, né? E o Diogo Vilela faz até beijo gay, porque ele se descobriu com outra sexualidade. E ele tem um boy lá que também é global, o Guilherme Weber. Adoro. Todes. Povo do Todes tá tudo lá. E aí galera. aquela coisa, né? Pra ter esses dois, todos os outros atores parece que tiveram que ser mais raso. Então, Barato. você fala, nossa, ela tá dando um show de atuação, mas os outros estão correndo atrás, vai dar certo. Vai, eu É vou muito engraçado. conferir pra ver se eu concordo com o Pemba ou com a Cri. É o Body by Betty. Eu gostei porque lembra aqueles VHS de ginástica, de aeróbica, da Jenny Fonda, dos anos 80. Tudo neon, aquela academia bem velha, caindo aos pedaços. Tudo muito nostálgico e maravilhoso. Ótimo. Não é tanto não, Bel, mas assim, sabe aquela hora que você tá na cozinha de costas pra TV, e aí você tá cozinhando, você larga lá, é o que acontece. Normalmente ele gosta muito da heterossexualidade, né, ele adora, Sou obcecada por relacionamento. héteros. Então, essa coisa de 90 dias pra casar, casamento às cegas. Eu tenho que assistir a risca e anotar tudo no meu caderninho, porque eu quero saber como que os héteros se comportam. É o universo que precisa ser estudado, né, Cri? Se não a gente, quem? Né, quem vai estudar? Esses dias ele do nada começou a falar, eu encontrei um programa 4 mulheres e um marido e não sei o que, se você vê o que a fulana faz, a Beltrana e tal. De repente ele tava tão envolvido com aquela família desregulada. Geralmente eles são extremamente religiosos, né? Tem uma coisa meio mormon, assim. E é aquela coisa, um marido que pode ter várias mulheres, mas elas só podem ficar com ele. A Cri curte uma seita, Cara, né? Curte uma seita. É basicamente seita, é isso mesmo, Bel. E como tem programa disso, né? De poligamia. Tipo, o cara procurando mais uma mulher pra entrar na família. Tem vários programas desse segmento, sabe? É impressionante como eles glamorizam esse mundo. Tipo, gente, a solução não é mais uma mulher, a solução é ficar solteiro. Aí eles vão trazendo mais uma. Ainda bem que as casas americanas são bem grandes, né? Tem bastante espaço. É verdade. Se assemelha a 90 dias, porque eles acabam importando de outros países, com a promessa de um green card, então fica meio estranho, sinistro nesses momentos, sim. Mas tem muita coisa boa, gente. O casamento às cegas Habib é diferente de qualquer outro casamento às cegas que você pode imaginar. Bel, assiste pra gente conversar sobre isso. O que é o amor no Ocidente e o amor no Oriente. Vou é um assistir, assunto vou que assistir. dura. Olha, você tem que ver. Nem que seja pra ver só o primeiro episódio e ver o que eles conversam e sobre o que eles conversam pra você ver. Você fala, não sei se você já viu alguma edição do Casamento às Cegas, mas você fala, nossa, essa gente pensa muito diferente, vai sair alguma coisa daí. Mas assim, vai ficando um pouco... Você fala, meu Deus, como é difícil ser mulher nesse planeta. Mas elas estão felizes, elas não estão sofrendo, porque elas não sabem que existe um outro jeito de ser mulher. Então, tá tudo bem, pode assistir. Não vai dar gatilho, não. Tem com os presidiários também, amor atrás das grades. E aí a gente pensa, nossa, não estão negociando um green card, porque a pessoa já tem um green card. Mas parece que é pior. Elas sofrem na mão daqueles homens. Aí aparece Também tráfico humano. é meio que uma Cara, obsessão como que de ter uma pode? pessoa sempre ao seu dispor.
E aí, enquanto ela tá detida, vai tudo bem. Quando a pessoa sai, aí começa a dar muito errado. Quem que teve essa ideia de estar preso e se disponibilizar pro amor? Quem que pensou, vai fazer bem pra eles, deixa eles fazerem um catálogo e procurarem namorada lá fora, tipo, isso é muito bom, isso é legal. O cara fica dando golpe lá fora, tipo, e trazendo mulher pra dentro da cadeia pra visitar. É um negócio muito louco, porque não é aqui no Brasil, existe algum site que você procura um preso pra namorar aqui no Brasil? Acho que não, mas tem pessoas que fazem a alcoviteira, faz um correio elegante. Tipo, eu tô namorando um cara lá, o amigo dele é bonitinho, vou apresentar pra minha vizinha. Tem umas coisinhas assim. Tem até excursão, né? No Brasil é diferente, a mulher se apaixona pela notícia, igual o psicopata lá de Goiás, que já tem mulher esperando ele sair da cadeia em 2044 pra casar com ele. Ah, sim, ele vai estar igualzinho, né? Coisa mais linda. Que 20 anos, imagina. Cozido no ódio velho. Ai, Mona, temos. Por hoje é só 2 horas, batemos e batemos. Meu Deus do céu, vamos às considerações finais. Beijo, tchau. Amei, beijo, tchau. Eu tô amando essa volta pra rede clássica, como assim a gente conhece. E eu tô super animado pra vir mais programas do Desbanca, a segunda parte do especial das Paquitas, Em Busca da Paquita Perdida, o final do Global All Stars, mais uma estreia só pra falar de todas as drags ao mesmo tempo. E também as contas nas redes vizinhas, gente. Segue lá, Desbanca Podcast. Tem no Grupo Meta, tem no Blue Sky, tem vários cantos por aí, então não deixe pra acompanhar as notícias, os cortes e tudo mais. E eu fico por aqui. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Não se esqueçam de avaliar também aqui no Spotify, tô amando, cada vez mais estrelas. E é por isso, né? Porque vocês que brilham. Luciana é o futuro e nem Madonna consegue ofuscar. Esse é o sem sinal, então não tente ajustar. Cheio de tendências, fofocas, geopolítica não pode faltar. Notícias, sugestões e carisma pra danar.